outras. Para quem quiser uma experiência melhor para assistir a Hannah, lá em cima no Zoom tem Speaker View. Se tu clica lá, aí aparece a Hannah em destaque, tá bom? Mas também tem gente nos assistindo no YouTube. A Hannah é uma artista que eu acredito que seja uma das artistas da nova geração que estão mais despontando por aí, super requisitada. Estou muito honrada de ela estar aqui conosco nessa manhã de sexta-feira, onde ela vai falar sobre arte e sensibilidade, sobre a sua jornada de ser mãe e ser artista, e sobre enfim, o contexto das suas obras e o seu trabalho. Então, Hannah, tu foi muito citada nas nossas inscrições, nas selecionadas aqui, e estou muito feliz que tu está aqui conosco. Então, bom dia, muito obrigada. Boa aula. Pode falar, pode começar, né? Pode falando. Eu estou me vendo pequenininha aqui, mas tá todo mundo me vendo, né? Se tu clica no Speaker View, vai te aparecer bem grandona. Peraí. Agora eu vou desligar a minha câmera. Tchau. Peraí. Agora... Beleza, eu tô me vendo aqui. Bom, gente, meu nome é Hannah Locatelli, sou de São Paulo, tenho 29 anos. Peraí que eu tô vendo, gente. Tenho 29 anos, nasci na Zona Norte, na freguesia do Ó, Pirituba, ali. Uma família, assim, mais tradicional, mas com uma mãe professora de arte e educação. Então, dentro desse berço da arte desde pequena, mas uma arte não tão figurativa, mas mais uma arte na forma mais filosófica da coisa, assim, mais subjetiva, que minha mãe é professora de arte e educação, professora de semiótica, tanto de educação infantil como de universitária. Então, era como eu tinha o contato com a arte desde pequena. Também meu pai é carioca, a família do meu pai é do Rio, ali de Campo Grande. Eu ficava transitando muito entre esses dois universos. De pequena, assim, eu lembro que minha relação com a arte era muito, né? Eu ficava muito vendo as aulas da minha mãe na faculdade que ela dava. Eu achava aquilo ali um universo muito fantástico, porque, enfim, na escola eu odiava a escola, tinha pavor. E, né, eu ter que ficar sentada no lugar certo, usar uniforme, aquela coisa toda. E quando eu ia para as aulas dela, ela desconstruía tudo, né? Todo mundo em roda, vamos cantar, dar pirueta, fazer o que for. Se desconstruía primeiro aquele ambiente para começar, a partir dali, a se construir algo, né? E as aulas dela eram muito... Eu achava muito fantástico. E ela dava aula numa faculdade, na época, que é uma faculdade só de artes. E aquele ambiente todo, assim, tinha, enfim, todas as linguagens possíveis de arte, né, de teatro, de música, artes visuais, tudo. E eu ficava muito encantada com aquele ambiente, era um ambiente muito mágico, assim, né? Eu lembro que eu ficava atrás da sala de aula, ou eu ficava escondida na sala dos professores, esperando ela, e a sala dos professores era um lugar que tinha que passar por baixo de um balcão ali para poder entrar, para mim parecia que estava entrando no portal, e aí tinha um trabalho com vários alunos espalhados, aquilo ali para mim era muito, muito mágico. E sempre foi Hannah, só deixa eu te interromper um pouquinho, desculpa. A gente está te escutando um pouco baixinho, assim, se conseguir falar um pouquinho mais perto do computador ou da tablet aí, tá bom? Vou pegar, acho que talvez seja mais fácil. Pode ser, então. Para a gente poder te escutar com mais nitidez. Melhor agora? Bem melhor, 100% melhor. Obrigada. Peraí, só um minutinho. Gente, só para avisar, eu tô com um bebezinho de 3 meses aqui em casa, que tá mamando livre demanda, então, no momento pode ser que antes de ficar com o pai, entra aqui, tá? Tá só para ótimo. avisar.
Toca a Bom, ficha. então, desse contato desde pequena com a arte foi mais por ambientes, assim, né? Pelo ambiente das faculdades que minha mãe dava aula, das escolas. E ela sempre me levava em museu desde pequena, mas eu lembro que eu odiava. Eu tinha pavor do museu. Eu achava um lugar muito chato, não conseguia entender nada daquelas obras. Eu achava chato mesmo, mas eu adorava o passeio até o museu. Assim, eu lembro que eu adorava, a gente pegava ônibus, andava pela cidade inteira, ou ia nos parques. E eu sempre gostei, para mim o que valia passeio era transitar nas cidades, assim. E desde pequeno eu lembro que eu gostava muito, a pichação era uma coisa que me encantava bastante, assim, porque de alguma forma fazia com que eu me conectasse com a cidade. Eu começava a prestar atenção na cidade por causa daquilo, eu tentava ver quando é que eu via as mesmas, aonde que eu via, o que eu via mais alto, enfim, de alguma forma ele fazia com que eu tivesse uma conexão com a cidade. Eu adorava, a primeira referência que eu lembro de arte de rua, assim, talvez, uma das primeiras, né, foi uma vez que minha mãe foi levar os alunos todos dela ali na Estação Marechal Deodoro, que tem uns painéis, né, de um artista que eu não lembro o nome agora, mas painéis muito bonitos, que ela estava falando sobre a questão da arte na rua, né, da arte nesse lugar de encontro não premeditado, né. E eu lembro que eu adorei, achei aquilo ali incrível. Foi a primeira vez que eu tive eu acho assim, que eu vi uma obra que eu tive uma relação, que eu fui aberta para aquilo. De alguma forma, o museu eu já achava tão saco, que toda vez que eu ia, eu já ficava meio predisposta a não gostar, sabe. Mas naquele lugar eu achei muito interessante, as cores, o tamanho, eram murais bem grandes, assim, então não era uma obra pequena, eram murais, e o fato de estar naquele espaço urbano. Uma outra situação também que eu lembro muito de arte, assim, na rua, que na época eu nem entendia como arte, mas quando eu ia ali para o Rio de carro, a gente passava ali perto da rodoviária, no Rio de Janeiro, e aí tinha os painéis de gentileza, né. E aquilo ali me encantava demais, assim, eu não fazia nem ideia do que era, mas eu lia aquelas palavras antes de eu saber ler, ou, enfim, via a configuração visual, as cores, a repetição, assim. Eu achava aquilo tão incrível, assim, ficava com aquela palavra, aquelas coisas ressoando na minha cabeça, toda vez eu ficava esperando para ir para o Rio, para passar por aquele lugar, para ter encontro com aquelas obras de gentileza, aquelas palavras, e, enfim. Foi outra referência, assim, que eu lembro meio minha de conexão com a rua. Mas assim, era uma criança né, normal, não tem normal, mas desenhava, mas não era um desenho, não era uma exímia desenhista, eu gostava de fazer mais reprodução. Sempre tinha um lance de eu querer aproximar a técnica o mais perfeito possível na minha cabeça, mas não era tanto de me expressar assim através de desenho, talvez, não sei, não tenho tanto essa lembrança. Mas aí adolescente eu morava ali perto de Ipiranga, e quando eu entrei na adolescência, assim, eu comecei a frequentar bastante alguns grupos que era uma galera que fazia tag na rua. Tinha bastante amigos em grupos assim, que a galera saía para fazer tag, meio que pichação de noite, mas era mais tag mesmo. Se encontrava toda sexta-feira num shopping para fazer esses encontros de tag. E eu adorava, assim, eu adorava chegar final de semana, chegar às 6 da tarde para começar a andar pela rua, andar. A gente se juntava em grupos e saía andando pela cidade. E aquilo ali sempre gostei, era um ambiente que eu sempre gostei de frequentar, era a rua. Mas aí com o tempo, para uma menina assim adolescente na rua, a rua começa a ficar um ambiente muito perigoso, né? Começa a ficar um ambiente muito hostil. Na verdade, a rua é um ambiente que ela tende a não acolher nada que é feminino, né? Quanto mais e feminino, sempre que eu disser aqui, não vai ser feminino de mulher, né? No caso, feminino de energia mesmo, energia feminina, assim. Tudo que tem já energia mais feminina, a rua repele, né? E aí eu me senti, eu adorava frequentar aqueles espaços, eu adorava ter essa liberdade de ficar andando pela rua e ficar, né, só sair por aí andando e ouvindo música, conversando, mas a rua começou a ficar um ambiente muito perigoso, eu comecei a ter um corpo já de uma mulher, né, e eu só queria andar nos grupos que eram só homens, né, e começou a ficar bem perigoso para mim. Eu só acho que eu tinha amigos incríveis que de alguma forma validavam minha presença naquele espaço, de alguma forma me protegiam, mas eu fui entendendo que a menina só conseguiria estar naquele espaço ali acompanhada de um homem, né, então, tipo, só as namoradas, os caras que circulavam naquele ambiente ali, porque a presença delas tinha um motivo, porque ela estava com aquele homem, e de alguma forma era protegida porque ela estava com aquele homem, né, aquele menino, no caso. E nessa época a rua foi ficando perigosa para mim, eu fui cada vez me afastando desse ambiente, e entrando naquele ambiente mais comum que é o que se espera de uma menina dessa idade, né, que é arranjar os namoradinhos,
se preocupar em estar sempre bonita, né, com a roupa arrumada, com o cabelo arrumado, sempre com muita maquiagem, né. E, enfim, acabei me submetendo a esse lugar que eu não sabia que, enfim, era um lugar de opção, mas era um lugar que me colocaram. Comecei a entrar nessa fase de ter um namoradinho atrás do outro, só me preocupar com isso, né, não, né, porque a única preocupação que se na época, né, vamos, sei lá, 18 anos atrás, que é que se dava para uma menina, 18 não, uns 15, me afastei da rua completamente, fiquei só né, fazendo ensino médio, aquelas coisas, e com 19 anos eu engravidei do meu primeiro filho. Quase uma gravidez adolescente aí, né. Então nesse ponto eu não tinha carreira, não tinha nada, não tinha nenhum plano de tinha começado a fazer uma faculdade de administração na época, um pouco antes, que era o que eu achei que ia me dar dinheiro. Minha mãe, ela era professora de artes, ela falava que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada à arte, eu naquela, eu não sei se aí, acho que a maioria sentiu isso, mas na adolescência tem aquela rixa com a mãe, muito séria, né. Eu via a minha mãe como tudo de ruim que podia, né, na época, assim, tudo que de ruim que pudesse acontecer na minha vida, eu via aquilo na figura da minha mãe, assim, via como uma oponente mesmo, muito ruim. No entanto, meu pai, eu via ele como um herói, né, meu pai era ausente na época, mas eu via ele como, de qualquer forma, ele como herói, mas tudo que tinha me faltado na minha vida, eu atribuía à figura da minha mãe. Então eu não queria de jeito nenhum, seguir os passos mais próximos do que minha mãe seguiu, assim, imagina, seguir a carreira da minha mãe, fazer alguma coisa próxima da minha mãe, imagina, não quero. Quero ganhar dinheiro na cabeça, né, fruto da sociedade nossa doente aí, eu falei: "Eu quero ganhar dinheiro, fazer administração". E não me dei bem de jeito nenhum, não só pelo eu gostava de algumas matérias sim, mas, eu não me dei bem pelo ambiente. Minha mãe era professora nessa época, então consegui bolsa numa faculdade grande de São Paulo. Então era um lugar claramente que eu não pertencia, eu estava naquele lugar porque eu tinha essa bolsa, e eu lutava muito para pertencer naquele espaço, assim. Eu tinha que fazer um personagem muito, todo dia lutar muito para o personagem para poder caber ali, sabe, porque claramente eu não pertencia naquilo que esperava de uma menina naquele ambiente. Mas aí saí, larguei a faculdade, depois disso descobri que eu estava grávida. Nesse momento eu achei que minha vida tinha acabado, assim, né, eu achei não que acabado, mas que eu ia virar uma dona de casa e mãe, assim, é isso que eu tinha na minha cabeça. Eu lembro que nessa época eu comecei a vestir toda diferente, usar uma sapatilha, umas batinhas, eu falei: "É isso, né, virei esse personagem, virei essa mãe, acabou, né". E eu tinha acabado de começar a fazer uma faculdade de moda, minhas avós costureiras, 2, e o que eu achei que eu conseguiria mexer com um pouco de arte, mas ainda assim estando num business, mexer arte que eu queria era mexer transformação da matéria, assim, né. Mas que eu achei que eu conseguia também fazer alguma coisa que tivesse, enfim, na minha cabeça, desse mais dinheiro na época, era moda. Eu tinha consegui bolsa também, fiz um semestre, e aí quando descobri que estava grávida, minha filha ia nascer bem nas férias, né, dezembro, e aí a faculdade ia começar depois. Ia começar depois de 2 meses, né, ia voltar. E eu achei que eu ia parar, que eu não ia conseguir, mas minha mãe, ela sempre me deu muita força, porque ela achou que eu estava numa área ali mais certa, né, pra mim, que ela achou que era uma área mais criativa. Ela falou: "Não, eu te ajudo, vamos dar um jeito, né". Porque ela sempre viu na arte ela sempre deu um valor muito grande, assim, né. E ela de alguma forma via que eu me realizava ali, então, nisso a gente começou a estabelecer uma parceria, assim, e enfim, fiz a faculdade de moda, gostava muito da parte de costura, da parte de desenho, da parte que era de transformação, assim, da matéria mesmo. Eh, mas ainda quando eu ia para a parte eu não sabia como que era o mercado, né. Mas eu criava muito fora da casinha do que era ali, achando que eu ia transformar o mundo com roupa, fazendo uma coisa preconceitual, enfim. Ganhei um concurso que me possibilitou o sonho que eu tinha, que era de viajar para fora. Eh, Isso tudo sendo mãe, assim, isso também me fez ter era um sonho que eu tinha minha vida inteira, né, de viajar para fora do país. E eu consegui isso por mérito, assim, de um concurso numa faculdade e mesmo depois de ser mãe. Então aí também eu comecei a entender que mesmo sendo mãe eu não tinha minha vida não tinha parado, né, porque eu estava realizando sonhos que eu tinha antes, mesmo ali naquele momento. Eh, mas aí eu terminei a faculdade, isso aos trancos e barrancos, né, porque fazendo TCC, fazendo tudo, tinha uma ajuda muito grande da minha mãe mesmo, assim. Ela me ajudando demais. Eu acho que aí quando a gente tem filho, né, pra mim veio uma carga de humildade muito grande, né, eu tinha essa rixa com ela, mas aí eu precisei mais dela do que nunca.
E ela também, uma mãe um pouco fora da curva aí, que entendia o valor que aquilo tinha para mim, entendi o valor que minha mãe trabalhou a vida inteira, estudou a vida inteira, é uma figura muito independente, e ela tinha como foco, ele também nesse momento entendi que me ajudar a ser livre, assim, me ajudar a ter minha formação, me ajudar a ter minha realização. Eu terminei a faculdade, fui trabalhar no mercado assim de moda e me desiludi totalmente, né? Me desiludi porque eu vi que eu não ia conseguir criar, todo mundo copia e cola, né? Uma cópia, uma cola, tudo tentando ser o mais barato possível. E eu percebi o quanto é um mercado nocivo, né? Porque é um mercado que, para gerar o consumo, ele precisa gerar uma noção de falta, né? E principalmente na mulher. Então, você gera uma neurose, você fala que alguma coisa está faltando, né? Através das revistas, através, né, da comunicação, você sempre fala que alguma coisa está faltando, e que o jeito de resolver isso é comprando um produto tal, é vestindo da forma tal. Eu percebi ali o quanto aquilo era nocivo nas mulheres, né? Na época eu não tinha noção de feminismo, de nada, mas aquilo ali já me incomodou, assim. Já me incomodou bastante, porque eu lembrava da época também que eu estava fazendo a faculdade, que eu me sentia muito obrigada a ser de tal jeito, de outro, enfim. Acabei aí largando a faculdade, porque também eu trabalhava em lugares que eu precisava ficar 3 dias sem ver meu filho, às vezes, né? Eu entrava no trabalho e estava dormindo ainda, e eu saía, voltar para casa, eu estava dormindo já. Eu ganhava muito pouquinho como estagiária na época, eu falei, vou ficar em casa e vou arranjar algum trabalho que eu consiga fazer daqui, assim, né? Porque eu tô sacrificando meu filho, não tá valendo. Eu tô num trabalho que eu não tô construindo o meu nome, eu não tô construindo eu aqui, outra pessoa aqui, tanto faz, eu não tô agregando nada. Não é isso que eu quero, então eu não tô conseguindo minha realização pessoal e eu tô privando meu filho de ter a mãe por perto, né? E me privando desse contato também. E aí eu larguei tudo, fiquei em casa. Criei um brechó a partir daí, que era eu adorava sair pela cidade garimpando. Assim, minha mãe também, desde pequena, ela tinha essa cultura do brechó, quando o brechó era uma coisa bem xixelenta, assim, né? Todo mundo pensava. Ela já tinha esse costume de comprar em brechó, e, enfim, me passou isso também. E aí, nessa época, eu comecei a fazer um brechó online, alguns anos atrás, não sei, uns 7 anos atrás, talvez. Comecei a fazer esse brechó online, e isso me possibilitava trabalhar de casa, ficar com meu filho, participar dessa rotina dele de levar na escola, buscar e fazer tudo, ainda ter um trabalho em casa que eu conseguia controlar meus horários, eu conseguia monitorar e fazer algumas viagens ainda, que eu fazia essas viagens para poder garimpar esse material. E de uma forma de trabalhar com a moda, né, não de uma forma mais sustentável, de uma forma que tinha mais a ver com o que eu acreditava. Mas a criação, ela ficava totalmente fora disso, né? Eu não criava nada, assim, né? Era só um trabalho de curadoria, basicamente. Nesse ponto eu comecei a voltar a desenhar. Aí eu falei, vou voltar a desenhar e eu vou voltar. A Lígia, eu estava vendo, né, a aula que ela deu anteontem, e ela falou uma coisa que é muito que eu sentia nesse momento, que era, eu não vou conseguir mudar minha vida do dia para a noite, assim, mas todo dia eu vou fazer um pouquinho, todo dia eu vou dar um passinho na direção daquilo ali que eu quero. Então, eu queria trabalhar com arte, eu queria ter um trabalho que me possibilitasse viajar para vários lugares, ter uma autonomia. Eu queria trabalhar com pintura de alguma forma, eu não sabia como, não achei que fosse possível na época, mas eu falei, todo dia eu vou fazer um desenho, primeiro para aprimorar minha técnica, e segundo, na época já tinha as redes sociais, né? E eu vou, cada desenho que eu fizer, eu vou postar. Porque eu percebi que a primeira vez que eu fiz isso, a galera gostou, e aí já me destravou um pouco daquela coisa de não achar que o que eu fazia era bom. Porque mulher, a Lígia também falou isso, né? Mas a mulher tem muito isso de não se achar suficiente, né? Mas porque desde de pequena, né, o menino é ensinado a ser o corajoso, a ser o aventureiro, a ser o poderoso, a ser o líder, enquanto a menina é a ser a que só faz as coisas quando tá tudo conspirando a favor, né? Só faz as coisas quando tá tudo perfeito, não arrisca nada, não pode arriscar, né? Não pode ser audaciosa, não pode ser corajosa. Ela é medrosa, ela é cautelosa. Então eu senti que eu colocando aquele meu trabalho externando e mostrando para as pessoas, de alguma forma aquela validação externa ali também naquele momento, ela me dava uma força para continuar, assim. E então me propus nesse projeto fazer um desenho por dia, porque eu falei assim, de alguma forma eu vou estar jogando, né, energia para o universo aí de que é isso que eu quero, eu vou estar mandando essa mensagem de que é isso que eu quero, né? Que eu só não faço mais porque eu não consigo nesse momento, mas é lá que eu quero chegar. E fui fazendo isso, eram umas ilustrações com nanquim, sempre mulher, mas eu não sabia por quê, né? Eu só pintava mulher. Mas eram mulheres, assim, brancas, magras, né? Aquele perfil mais modelo. Eram fotos que eu achava na internet e achava bonita, a partir daquele meu senso social do que era bonita, e pintava. E um por dia. Isso virou um projeto, né?
Um dia eu estava na casa da minha mãe e estava pintando isso, estava fazendo um desses desenhos, ia começar. Ela falou assim: "Por que você não faz aqui na parede?" Estava em obra a casa. Ela falou assim: "Tem uma parede ali que tá de concreto e tem umas tintas aqui, faz lá." Nessa época eu usava o esquema de um grid, porque eu fazia já o desenho já realista. Ela falou: "É só ampliar, faz ali." Eu falei: vou tentar, né?" Nunca tinha mexido com tinta na vida, assim, era só caneta mesmo. Tentei fazer, demorei uma semana, assim, para fazer. Na época eu achei que o resultado tinha ficado maravilhoso. Eu olho hoje e falo: "Não", assim, né. Eu achei que o resultado tinha ficado maravilhoso, porque o tamanho tinha feito um efeito. O tamanho, ele gerava um efeito em mim muito, eu achei aquilo muito poderoso, ser uma figura feminina naquele tamanho, sabe. Parecia uma entidade na casa, ela de alguma forma. Tanto que a gente deu nome para ela, começou a se relacionar com aquela figura, porque ela era bem grande mesmo. E eu achei aquilo o máximo, mas o máximo que tinha de efeito sobre aquele lugar. E aí pintei essa figura, depois eu pintei outra no mesmo lugar também, era a casa da minha mãe que tinha. Na época eu não entendia nada de grafite, mural, não sabia nem que isso existia. Fiz essa outra pintura, mas essa outra pintura veio foram alguns meses depois, já quando eu estava num momento de ler muito sobre espiritualidade, começar a ler algumas coisas sobre feminismo, e aí eu comecei a querer escrever algumas coisas nas pinturas que eu fazia. Então, para mim, o foco, na verdade, era escrita, né? Eu queria passar uma mensagem. Também, assim, desde pequena, o que eu me impressionava, eu estava vendo agora até o rolo da câmera para poder pegar algumas fotos para mostrar aqui. Eu percebi que antes de eu começar a pintar, eu tirava muita foto de coisa que eu via escrita na rua, de mensagem, assim. Eu sempre gostei desse impacto da frase na rua. E aí, quando eu comecei a pintar, na verdade, o que eu queria mais era a frase, e as mulheres veio como um artifício estético ali, para que a pessoa pudesse parar e prestar atenção no que eu queria dizer. Pintei mais um na casa da minha mãe também, preto e branco, e com uma tinta assim do jeito que dava. Eu não entendia nada como é que fazia a sombra, como é que não fazia, com a tinta, que tinta. Eu esfregava com o pano, com a mão, do jeito que dava, para tentar dar um efeito mais legal. Nessa época eu ainda tinha um pouquinho de rixa assim com a minha mãe, uma coisa que depois a gente conseguiu curar, mas ela vinha me dar umas opiniões, me ensinar mesmo. Ela dominava aquilo, né? Como é que fazia? Eu falava: "Não, assim fazer." E, enfim, eu já olho para trás, acho que não sabia. Mas eu comecei a pedir muro para as pessoas. Né, na época, eu falei para uns amigos: "Ó, você sabe que eu trabalho com várias coisas, né?" Porque eu trabalhava com brechó e com algumas outras coisas também, com maquiagem, enfim. Mas eu falei: "Eu comecei a pintar e eu gosto muito disso, são coisas que me dá muito prazer. Se vocês tiverem muro aí, me dá que eu quero pintar." É. E aí eu todo domingo, assim, que meu filho ficava com o pai dele, eu saía para pintar de manhã cedo. Isso foi uma rotina que eu implementei, assim, entendia que eu tinha que pintar muito, porque eu queria, eu não sabia onde aquilo ali ia me levar, se me levar para algum lugar, mas eu gostava muito daquilo, mas eu sabia que não estava bom. E eu falei: "Eu preciso pintar muito para primeiro, para eu melhorar essa técnica, porque o mural você não consegue treinar ele numa folha, né. O mural você precisa da parede, não tem jeito, né. Por mais que eu tentasse fazer desenho na folha, tudo, eu ia para a parede, era uma coisa completamente diferente. Eu enfrentava dificuldades que eu não, só ali mesmo que eu percebia, conseguia enfrentar. Eu precisava de parede para pintar e eu queria ter portfólio. Eu falei: "Eu preciso ter mais, eu preciso ter mais disso, assim. Eu preciso ter mais imagem de pintura minha, assim, mais coisa para poder me colocar como sendo uma pessoa que faz isso, entendeu? Esse é o meu trabalho." E eu comecei a pintar. Todo domingo eu saía para pintar, às vezes sábado também, pedia pra minha mãe ficar com meu filho, e virou meio que religioso, assim, eu sempre saía para pintar. As pessoas me davam muro, assim, eu não cobrava absolutamente nada, mas eu só fazia aquilo que eu queria mesmo, porque aquilo não era o meu trabalho, então eu não precisava daquele dinheiro ali para viver. Eu tinha o brechó na época, eu fazia o trabalho, mas aquilo ali virou um hobby, mas de alguma forma eu estava levando a sério e queria me especializar mais, então eu saía pintando, até que algum dia alguém falou assim: "Ah, a gente queria que você pintasse aqui no nosso bar e tal. Quanto é que você cobra?" Eu falei: como assim, né? Como é que eu cobro?" Eu achei que eu precisava mais da pessoa me dando muro para eu poder, me aprimorar naquilo, do que vice-versa, né. Mas aí eu cobrei o valor do material, no outro também foi a mesma coisa, uma semana depois eu cobrei o valor do material, conseguia fazer estoque, assim, de tinta, pegava, sempre sobrava um pouco de tinta, eu ficava para fazer os outros. Um dia um amigo me chamou para pintar na casa dele e falou: "Você não quer fazer um aqui dentro?" Eu falei assim: "Mas você quer mesmo? Uma mulher desse tamanho na sua sala, você tem certeza?" Ele falou: "Quero, quero, demais." Eu falei: "Beleza." Ele falou: "Quanto você cobra?" Eu falei: "Cobro nada, imagina, abre um vinho aí, vamos tomar e tá tudo certo, preciso praticar, né." E aí pintei lá, depois ele veio falar que um amigo dele, arquiteto,
tinha interesse em fazer outro daquilo em outra casa. Aí eu fui entendendo que existia um mercado aí que era possível. Finalmente eu achei um jeito que eu poderia talvez ganhar algum, né, me sustentar a partir da pintura, que seria fazendo essas pinturas internas. E aí comecei a pintar mais dentro, pintando só com latex na época, latex não, com acrílica, e testando o que tinha, não tinha formação nenhuma, né? Um dia eu pintei com Posca num lugar externo, e aí escorreu tudo, eu entendi por quê, depois que eu pensar, óbvio, Posca é base d'água, choveu, molhou, é óbvio, mas assim, até então não era óbvio. Aí eu consegui fazer um curso que era em São Paulo, na época, que era o primeiro curso de muralismo, que era com o Paulo Torres, né? Eu gostava muito do trabalho dele, era a única pessoa que eu tinha assim, de referência, mas primeiro por causa do painel que tinha ali na Roosevelt, eu achava incrível. E aí que eu fui entender o que era muralismo, né? O que eu estava fazendo. Enfim, entender mais sobre o grafite, o que era. Também, assim, antes disso, que eu tinha de referência, assim, era muito o Apollo. E quando eu comecei a pintar, eu lembro de não achar... Quando eu comecei a entender que eu estava pintando na rua e que eu fazia parte de um grupo que era dessa galera da arte de rua, a partir do momento que eu estava pintando ali na rua, eu falei, mas meu trabalho não tem nada a ver, assim, né, com o que eu vejo de grafite e tal. Mas aí eu acabei numa semana me deparando com várias pinturas da Mag. E eu ficava um tempão olhando as pinturas da Mag, assim, eu achava aquilo ali tão poético, eu achava tão incrível. Porque era um trabalho muito diferente, que tinha uma poética muito feminina ali, que eu via, de novo, com uma energia assim, né? Mas tinha uma poética muito grande, uma sensibilidade muito grande num trabalho na rua, assim, como eu nunca tinha visto na época. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, bom, se o trabalho dela cabe, eu acho que tem uma chance do meu caber também. Enfim, é nesse curso que eu fiz com a Pó. Acho que tem algum microfone aberto aí, gente. Yasmin, tudo bom? Pode tirar o teu áudio, por favor? Yasmin. Toca a ficha, Hanna. Eu vou falando aqui para ela no chat. Beleza, gente. Tô perdendo a noção de tempo, gente. É melhor dar uma corrida, né? Queres já compartilhar a tua tela? Eu acho que seria legal. Então, tem algumas... Aí separei algumas fotos aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Essa aqui foi a primeira que eu falei que eu pintei, enfim, que era na casa da minha mãe, assim, que eu não tinha ideia de... Enfim, eu tinha uma boa formação de design, assim, por causa da faculdade que eu fiz, então tinha alguma noção de composição gráfica, mas não de pintura, né? Então, aí eu fui fazendo do jeito que eu conseguia, enfim, sombreado, etc. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu tentar dar uma corridinha, tá? No que eu tava falando. Deixa eu ver. Aqui foi alguma depois também. Mas, assim, eu não tinha base técnica, assim, de pintura, então eu tentava... como eu não tinha base técnica, eu tentava disfarçar com uma composição gráfica ali, que, né, jeitos, assim, de fazer coisas, de fazer coisas blocadas. Não, gente, não achei horrível, não foi isso. Mas, assim, eu sabia que a técnica de, né, o sombreado do que eu queria fazer estava longe, mas eu conseguia equilibrar. Não foi esse, não, que eu achei horrível, gente. Não consegui, eu consegui equilibrar o que eu não sabia de técnica com uma composição gráfica que eu achava mais harmoniosa, ou, enfim, eu que era mais a execução dela era mais fácil e a ideia, o que pesava mais, a complexidade estava mais no campo das ideias do que na técnica, sabe assim? Deixa eu ver. Aí, o que eu entendi que eu estava conseguindo... Peraí, vamos ver. Eu comecei a mexer com spray, mas vou tentar correr, gente, porque eu tinha bastante coisa para falar. Mas eu comecei a mexer com spray uma vez que eu fui viajar para o Rio, que me chamaram para pintar lá, e a parede que eu ia pintar não dá para pintar, tinha que ser outra, que era toda tijolinho, um espaçadaço, assim, entre uma e outra, e aí me falaram assim, só dá para pintar se for de spray, você pinta de spray, né? Falei, claro, pinto de spray, vamos lá, né? Com certeza, não pintava nada,
Mas aí foi, né, não ficou bom, mas eu fui entendendo que o spray ele conseguia me ajudar a fazer a pele, certos sombreados ali que eu não conseguia fazer antes, e que aí, a partir do momento que eu comecei a usar spray, o trabalho ele ficou mais ou menos assim. Isso aqui foi quando eu comecei a usar spray. Deixa aqui outro. Ô, Hanna, e essas Oi. palavras, elas chegavam da onde, assim? Oi. Elas vinham de coisas que tu lia? Onde vinham essas frases? Então, só para contextualizar, isso aí foi o que me chamaram na ação educativa ali no centro, né, para fazer uma homenagem para Marielle. Mas, de novo, eu sempre pensava esse foi um que eu fiquei contente com o resultado quando eu estava usando spray. Eu sempre, desde pequena, eu gostava muito de escrever, assim, a palavra realmente tinha uma força muito grande. Mas eu gostava de palavras ou de frases que não tivesse talvez mexer com a arte aí na frase, né? Que não era uma frase que tinha um significado pronto, mas eram frases e palavras que fossem uma obra em si, sabe? Eu acho que quando a gente está Acho que quando a gente está falando de arte, pelo menos para mim, assim, tudo que eu estou falando aqui é baseado nas minhas experiências, né? Mas quando eu estou falando de arte, eu entendo a arte como uma experiência, né? Existe uma obra, então a arte está na experiência de se fazer a obra e a arte está na experiência de se conectar com a obra, né? Então, de quem faz e do espectador aí, de quem se conecta. Eu acho que a obra é mediadora aí, né? Então eu via as frases também, as palavras como uma obra, eu fazia uma composição, né? Eu queria dizer algo e eu compunha de alguma forma essas palavras para que se gerasse um questionamento, assim, se gerassem pensamentos. Eu tinha muito na cabeça também que uma frase que eu li uma vez, acho que foi no ônibus, não sei, mas espalha amor na mesma quantidade que eles espalham violência, né? Eu entendi que minha revolução seria por aí, assim. Seria espalhar palavras de amor, né? Porque eu estava muito conectada com a espiritualidade também, uma espiritualidade mais oriental ali, que é muito por esse viés. Só para tentar contextualizar, assim, na época eu pintava mulher, mas não fazia ideia do porquê. Depois que eu fui entender um pouco que eu queria ver as mulheres representadas. Peraí, deixa eu pôr outra foto aqui. Aqui, foi uma que eu fiz depois também, um pouco de spray. Mas as mulheres que eu queria ver representadas, as mulheres como eu imaginava que como eu sentia que as mulheres eram, tanto na minha família, como as mulheres que eu tinha perto de mim, elas eram mulheres muito poderosas e muito espiritualizadas, muito poderosas, meio bruxonas mesmo, assim, sabe? Jogavam tarô, ou fazer alguma medicina alternativa, eram professoras, mas eram mulheres muito fortes, mulheres muito empoderadas, assim. E a imagem que eu via na rua não era nada disso, né? A imagem que eu via na rua eram mulheres hipersexualizadas ou muito frágeis, principalmente se na pintura, né? Normalmente homens pintavam mulheres hipersexualizadas aí. Eu também, no começo, quando eu comecei a pintar, eu pintava algumas mulheres mais sexualizadas, porque era o que eu achava bonito, e aí o que eu achava que deveria ser exposto, como a figura feminina, como se a figura feminina ela só fosse digna de ser exposta daquela forma. Eu comecei a repensar isso bastante. É uma viagem que eu fiz para fora, assim, que foi essa uma das pro brechó que eu tinha. Eu fui no museu e reparei que várias figuras de homem, um museu clássico assim da Europa, e que todas as figuras de homem elas eram do busto para cima, assim, né? Era um dorso para cima, porque o que importava era a cabeça criativa daquele homem, tudo que ele tinha, né, de criação. E da mulher era sempre o corpo só que importava, e hipersexual, às vezes nem cabeça tinha, sabe? Aquilo ali me incomodou demais, não era como eu queria ser representado. Eu achava um desserviço aquilo para as mulheres, acho que aquilo só oprimia mais. Eu comecei a ter uma noção também enfim, de signos que oprimem, signos que ajudam a essa libertação. Entendi que eu queria pintar as mulheres assim. Aí eu comecei a ter uma coisa consciente sobre o que eu pintava, uma direção assim. Comecei a conseguir saber explicar o porquê eu pintava aquilo ali e começou a ficar mais fácil criar outros projetos a partir daí do que eu entendi o que eu queria passar, que eram essas mulheres, essa mente criativa, essa mente que cria, que cura, e através do corpo, mas não o corpo como o sexual, mas um corpo, enfim, um corpo de cura mesmo, de energia, enfim.
Então, aí também começou essa história da luz saindo da mão, como se fosse, né, um reiki por aí. Deixa deixa eu achar outra. Aqui também eu sempre pintava mulheres tentava, né, de todas as etnias possíveis. Enfim, eu sentia muito medo, assim, quando eu pintava as figuras negras, assim, de não ser meu lugar, enfim, de não poder fazer isso. Mas eu estava sempre tentando estar em contato com amigas minhas, assim, que pudessem me dar uma opinião sobre isso, o que elas achavam, e tentando fazer da melhor forma. Mas, de alguma forma me incomodava um pouco, assim, eu não sentia a minha história sendo representada ali, tinha um gap, assim, eu achava que faltava alguma coisa. Tô tentando resumir bem, gente. Que foi quando eu, uma vez sem querer, assim, eu acabei conversando com a minha avó, um dia que meu avô tinha falecido, e a gente conversando, né, sobre as pessoas da família, ela falou, porque a avó pacífica, né, índia, quando ela foi laçada, e falou, eu falei, peraí, volta, me conta essa história. E aí ela contou a história da matriarca da família, né, aquela velha história que falam que é de pegar no laço, né, aquilo aconteceu de verdade, e foi quando, enfim, me deu origem a esse projeto, né, que foi um recente, mas é com base nessa história, que aí eu comecei a entender realmente de onde eu vinha, entender um pouco mais sobre a minha história, e aí foi um desenho que eu fiz um pouco de cura, assim, e foi muito lindo porque minha avó falou que um dia ela foi com a irmã dela, né, para ver, para ver esse mural, e que elas ficaram muito emocionadas, acharam muito lindo, né, ver essa figura que elas lembraram na hora da avó pacífica, né. Uma mulher que teve, sei lá, me contaram, né, teve 25 filhos, a qual só viveu 12, imagina a mulher ter 20 partos, né. Enfim, mas aí a partir desse momento eu comecei a me conectar um pouco com a minha história mesmo, e ter mais verdade no que eu passava, entender mais que tipo de mulher eu queria representar, de que forma, né. Quando eu fiz esse mural eu estava grávida, foi bem complexo, mas aí eu falo sobre isso daqui a pouquinho, acho que quando vier as perguntas a gente fala mais. Mas sempre assim, a questão da sensibilidade, onde é que entra aí? Sempre com o meu trabalho eu tento passar o que é o levante do feminino, assim, eu penso nisso. É o levante do feminino enquanto energia. A gente está falando aí de energia, querendo ou não, as meninas são criadas na nossa sociedade para alimentar muito esse lado feminino e silenciar o lado masculino. E o inverso também é verdadeiro, né? As meninas para alimentar esse lado masculino e silenciar esse lado feminino. E como os homens estão todos no poder, né? É uma sociedade feita por e para homens, a gente tem um desequilíbrio muito grande. A gente tem uma sociedade dominada por essa energia masculina opressora, né, competitiva, enquanto o feminino ele foi renegado ao lar, né? Tirado do espaço público, tirado do espaço de poder, espaço de tomar decisão, ele ficou renegado ao renegado do cuidado no lar. E o que eu proponho é muito que minhas pinturas de alguma forma sejam um pouco como ponte, para que a mulher sinta que aquele espaço é dela também, e sinta o poder que tem esse feminino, sabe, ver essas entidades desse tamanho, talvez que ela entenda, porque a gente é muito uma sociedade um pouco doente, né, na minha opinião, por conta do patriarcado, desse catolicismo que põe o homem como essa divindade única, né, e eu tentei de alguma forma equilibrar um pouco com essas divindades enormes femininas na rua, para a gente lembrar um pouco do poder da natureza, o poder da mãe, do feminino, e tentar equilibrar isso um pouco, né? Principalmente São Paulo, cidade tão cinza, tão fálica, esse monte de prédio, esse monte de homem na rua, essa energia tão masculina, talvez as mulheres com essas palavras, para que as pessoas, quando entrassem em contato com aquela obra, enfim, né? Uma grande pretensão aí, mas quando ela entrasse em contato com aquela obra, que de alguma forma o feminino delas aflorassem um pouco, sabe? Depois de um dia a dia ali tão imbuído nessa energia competitiva e masculina e objetiva, que pudesse deixar um espaço ali para o feminino, para elas irem para casa, começar o dia. Enfim, vai um pouco por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí eu entrei numa série de começar a pintar bebê mesmo, que foi quando eu estava grávida agora da minha filha. E até então eu não pintava, mas eu senti uma coisa muito natural, eu deixei fluir, que eu precisava pintar não só mulheres, mas eu precisava pintar a mãe também, assim. Mas a gente vai falando mais sobre isso. Aqui foi a última pintura que eu fiz de parede, que foi aqui dentro de quarentena, né? Eu tô aqui na Bahia, e foi aqui.
e que eu tentei fazer de uma forma diferente, assim, porque eu estava com minha filha no colo quase que o tempo inteiro, tinha, sei lá, no máximo 10 minutos para pintar por dia, e eu fui pesquisando técnicas que eu conseguisse fazer muito mais rápido, né? De novo, que a ideia pesasse mais do que a técnica em si. Então foi essa que eu fiz aqui no último tempo. Pronto. Tem mais um tempinho, Marina? Ou não? Se tu quiser finalizar, sim, e a gente abre para perguntas. Tá. Eu não sabia que tu estava na Bahia. Conta essa. Eu tô, porque meu companheiro ele é daqui. E aí, quando começou a aparecer essa previsão de ficar em quarentena, né? Minha bebezinha tinha 20 dias aí. Ele tem uma filha aqui, a gente correu para cá para poder ficar mais, aproveitar esse tempo em família, então, todo mundo. Então, estou aqui na Bahia, no calor. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de como eu entendo a importância da arte na educação, para chegar na questão da arte de rua, assim, né? Por formação, assim, da minha mãe, enfim, ler bastante a experiência com isso, eu entendo que a arte é a única forma de tornar o ser humano ativo e não passivo, sabe? A experiência artística, o contato com a arte é que faz ele se tornar um ser questionador, um ser que não só aceita a imposição, mas que ele consegue repensar sobre o que é posto, e questionar a vida, e questionar o mundo, sabe? Pensar na relação dele com o mundo. Por isso que até não é interessante, né, não é interessante para os governos, para o sistema que se tenha a arte. E arte, eu estou falando assim de todas as formas de arte, né, de todas as linguagens artísticas, então teatro, música, dança, enfim, seja o que for. Não é interessante que se tenha isso numa base, né, numa escola desde base, porque senão você tem pessoas que não vão aceitar tudo que é imposto, elas vão questionar, e aí vão começar a ver que não faz sentido, né? Elas trabalharem tanto por um sonho que não é delas, trabalharem tanto por tão pouco, submeterem a certas coisas, se endividar muito para ter um plano de vida, um sonho que impuseram a elas, né, que não necessariamente vai fazer elas felizes. Então não é interessante para o sistema que se tenha a arte, porque a arte é o que torna o ser humano livre, né? Torna ele autônomo, ele podendo criar sua própria realidade, não aceitando tudo que é imposto, né? E aí eu entendo, aí que está o poder da arte de rua nesse momento também, porque a responsabilidade, na verdade, né? Porque se a gente entende, principalmente nas comunidades, a arte não chega, porque seria a forma de, né, chegar nas escolas para as crianças e ela não chega, a importância que está desse contato com a arte no dia a dia, que ele pode vir através da arte de rua, acho que é a única forma, às vezes, sabe? Das pinturas nas comunidades, dos lambes, seja aí do que for, mas talvez seja a única forma, a única chance daquela pessoa ser emancipada, sabe? A única chance dela conseguir ter um contato com uma forma nova de mundo, ter contato com o estranho. A gente entende como, né, como algo que inaugura algo, né? Uma forma nova de se pensar algo. E aquele choque, aquele estranhamento com aquela obra é o que causa essa transformação, né? Talvez a arte de rua seja a única forma, e a arte de rua tem um poder aí, que é o poder do inusitado, né? Quando a pessoa vai no museu, ela já está muito predisposta àquela experiência, assim. Às vezes ela pensa que até a gente, né, quando vai no museu, às vezes entende que a experiência artística ela já está feita, já está completa, só o fato de você estar naquele ambiente. E às vezes você não tenta tanto ter uma relação com a obra, porque só o fato de estar ali já meio que já basta, né? E na rua existe esse choque, esse encontro inesperado, isso tem um poder muito grande, porque enfim, a pessoa não está esperando por aquele encontro, mas o que eu acho que causa uma responsabilidade muito grande também, porque você está fazendo ela ver uma coisa que ela não pediu para ver, né? Ela não pediu para ver, e aí tem que tomar cuidado com o que é posto ali. As pessoas estão vivendo uma vida muito difícil, tem uma realidade muito dura. E eu entendo que no museu, ou numa galeria, em algum lugar que as pessoas que vão lá ver já têm uma formação artística, já tem um pouco dessa formação questionadora. Quando você faz uma obra jogando só a luz num problema, eu entendo que talvez isso faça efeito nesses ambientes, porque a pessoa vai olhar aquilo e vai questionar muito. E às vezes, nesse questionar muito, ela vai chegar onde você quer que ela chegue, ela vai chegar na solução ali onde você está querendo mostrar. Mas na rua, tomar cuidado, eu penso, né, para mim, eu sinto a responsabilidade para não jogar só luz no problema, sabe? Só não jogar luz no problema. Aquela pessoa, às vezes, ela não está preparada para chegar onde você espera que ela chegue, onde você chegou com aquilo, e ela só vai puxar o problema, puxar mais, ela só vai jogar mais luz no problema. Então, sempre que eu penso assim, beleza, eu vou jogar luz no problema, mas eu vou dar a solução junto, sabe? De alguma forma ali, que seja uma experiência positiva.
E também existe muito isso nesse momento das pessoas terem um receio com o artista, né? Também com ranço até nesse momento político. Tem um rancinho aí com a arte, principalmente a arte de rua. É um momento bem complicado. E o fato também de usar mulheres dessa forma, assim, essa beleza óbvia para estar ali, de alguma forma é meio que um cavalo de Troia aí, né? Que a pessoa, ela vai se abrir porque eu tô querendo falar, porque ela acha bonito, né? De cara, assim, é uma coisa que não incomodou ela. Às vezes na rua é algo que gere de cara um incômodo. Tá falhando o áudio, gente? Agora estamos te escutando. Tá. Então, na rua, se é uma pintura ou um trabalho que de cara já gere um incômodo, né? Já gera uma estranheza de cara, não que tenha menos valor, não é isso, mas tende, nesse momento, eu acho, né, eu acredito assim, as pessoas a se fecharem para aquilo, elas se fecharem para essa experiência, elas repelirem aquilo, sabe? A não deixar que essa conversa surja, essa ponte surja de verdade, sabe? Essa nova ponte surja. Então, de alguma forma, as mulheres que eu pinto ser dessa forma, com essas flores, enfim, essa estética mais palatável, assim, mais bonita de cara, seja para que a pessoa se abra para aquilo ali, ou isso que eu estou a fim de dizer, sabe? E que ela se abra para aquilo e que deixa a experiência acontecer. Ela olhe com mais calma, ela olhe, né, enfim, ela realmente se conecte com aquela obra. É muito legal tu estar falando isso, porque eu escrevi essa semana um artigo sobre o papel do artista pós-pandemia, né? Uhum. E a gente entender que o artista é um mensageiro, né? Ele é uma pessoa que pode trazer uma palavra, né? Ele tem a ferramenta na mão, né? Como arte. Claro, claro. Aí eu lembro... Pode falar. E a Aline, que está nos assistindo aqui, ela colocou que tem um hino xamânico que fala: minha espada é a palavra do amor, né? Então acho que é um pouco do que tu faz, um pouco, né? Tu faz essa acupuntura urbana, né, nas cidades. Uhum. Eu me lembro muito de gentileza, que marcava muito, assim, aquelas palavras, sabe? Aquele lugar que era tão feio embaixo da rodoviária, né? Um lugar que agora deu uma melhorada, mas tão feio, tão cinza, tão sujo. E aí aquelas palavras ali no meio que eram um oásis, sabe? Quando eu entendi as palavras que eram e ordenadas daquela forma, era um oásis, era uma coisa, era esperança ali, sabe? E eu entendo que existem várias formas de revolução, entendo, assim, mas eu entendo que cada um tem a sua, cada um vê com propósito. Eu entendo que a minha é muito... Eu não consigo fazer uma revolução pelo grito, pela raiva. É óbvio que eu estou num lugar de privilégio grande aí, mas mesmo, ainda mais depois que eu fui mãe, assim, eu acho que a maternidade, pelo menos a minha, ela me deu uma esperança muito grande, sabe? Parece que eu tenho um pacto com o futuro, sabe? Eu não posso acreditar que tudo vai ser um lixo, assim, porque eu tenho um filho, eu tenho 2 agora, né? E, de alguma forma, eu tenho um pacto com o futuro, e eu tenho um pacto com fazer um lugar melhor, e, de alguma forma, minha revolução ela vem através do amor, assim, de vibrar uma energia melhor, de uma energia positiva, e de passar isso para a rua, que é um ambiente tão masculinizado e tão agressivo, e tentar devolver um pouco botar a mulher onde ela precisa, que é para poder ter esse equilíbrio, né? O que eu prego não é uma sociedade regida única e exclusivamente por mulheres, mas a gente precisa ter um equilíbrio enquanto ser humano, cada um, né? Cada um tem muita coisa incrível no masculino, né? Esse poder de ação, esse poder de organização, esse objetivo, esse poder de construção. Mas aí se a gente só foca nisso, a gente perde o poder do feminino, que é a sensibilidade, a empatia, né? O sentir. E a arte desperta isso, né? Essas experiências artísticas, elas geram um sentir, uma retomada do sentir, do sentimento, do questionar, e aí que faz você conseguir ter empatia com o outro, né? Conseguir se colocar no lugar do outro, consegue se tornar um ser humano completo, né? As escolas e tudo, a gente só dá valor para experiências que geram dinheiro, né? A gente entende que tem valor aquela experiência que ela tem um ganho financeiro. E a gente não pensa no valor que a arte tem para tornar o ser humano completo, senão ele não consegue fazer conexões com o mundo, né? De tudo que ele está aprendendo, de tudo que ele está vendo com o mundo. Mas é meio que isso aí, eu acho que a gente pode ir falando conforme vocês vão perguntando mais, talvez a experiência de maternidade e arte aí, mas aí vocês podem ir perguntando e a gente vai trocando. Maravilha, Hanna, obrigada. Meninas podem abrir os vídeos, não os áudios, por enquanto. Enquanto tu falavas, tem umas perguntinhas aqui que eu já vou adiantar, tá? A Jade perguntou se tu tem para nos apresentar a foto que você pintou a casa da sua mãe, primeiro mural.
Tenho, peraí. E aí, enquanto você procura, pode nos Foi dizer... esse daqui, ó. Não, tá aqui já. Ah, nossa, mas foi maravilhoso já. Então, mas você pode ver, tem um grid atrás, né? Os quadradinhos bem pequenininho ali. Eu demorei 3 dias só para fazer esse grid, gente. Fui com régua, fazendo quadradinho de 10 centímetros, assim. Coisa bizarra. Maravilhoso. Mas que eu fui tentando do jeito que... Ah, quanto tempo? Há quanto tempo? Gente, não faz muito, não. Antes eu sentia vergonha de falar quanto tempo, porque faz muito pouco tempo, era das mulheres que eu conheço aí, mas hoje em dia, enfim, aprendi a ter orgulho da minha história. E tem um pouco a ver com a questão da maternidade também, que isso aí fez 5 anos esses dias. Mas a questão da maternidade, acho que a maternidade ela dá um foco, não sei se tem mães aí, tomara que tenha, mas ela dá um foco muito grande, assim, parece que você tem 5 horas, você vai dominar o mundo, assim. Então, os 5 anos, para mim, parece que foram muito, assim, é muito intenso. Que bom que tem bastante mães aí, gente, fico feliz. Feliz e honrada por vocês investirem esse tempo aqui nessa conversa, porque é doido, assim, o tempo de mãe, ele vale um barril de ouro, assim, né? Mas, enfim, é muito precioso. Então, foram 5 anos, mas 5 anos muito intensos, de um planejamento quase estratégico aí para pintar o máximo possível e fazer muito e botar minha cara em todo lugar que eu conseguisse e aperfeiçoar a técnica o mais possível num tempo muito curto que eu tinha. Então, foi A outra menina perguntou como é que foi a mudança da relação com a tua mãe, depois dessa compreensão e depois de tu ser mãe também. Gente, como é que eu vejo todo mundo junto aqui para não ficar falando sozinho? Tem como? Clica lá em cima consegui. Tá. Consegui. A gente te pergunta, essa relação transcendeu com esse tempo todo? Porque também se curar dessa relação é importante para curar os outros, Ela né? transcendeu muito quando eu comecei a estudar o feminismo e primeiro quando eu tive meu filho, eu falei, essa mulher passou por tudo isso que eu tô passando também. A gente esquece um pouco que a mãe, ela é uma mulher, né, que ela é uma pessoa, enfim, né? A gente esquece, a gente coloca em outro lugar. E aí eu já comecei a ter uma relação com ela um pouco de querer de querer abraçar um pouco mais essa mulher. Mas aí quando eu comecei a estudar mais sobre o feminismo, eu entendi que eu, como fruto desse sistema como ele eu comecei a endeusar, eu endeusava muito meu pai, mesmo ele não estando presente, mesmo ele tendo falhado demais, e eu culpava minha mãe por tudo que tinha faltado, mesmo ela tendo dado o máximo dela, e mesmo, hoje ela é uma profissional maravilhosa, que, né, eu tenho orgulho de falar dela em qualquer lugar, mas eu culpava ela, mesmo assim, por qualquer coisa. E eu entendi, na época eu me sentia muito culpada como mãe, meu filho tinha uns 3, 4 anos, sei lá, mas cada vez que eu ia num bar, alguém me olhava torto com ele, cada vez que eu estava na rua com ele mais tarde, cada vez que eu fazia alguma coisa um pouco fora, eu me sentia culpada. E eu entendi que eu só ia conseguir me livrar daquela culpa a partir do momento que eu perdoasse minha mãe, que eu livrasse a minha mãe da culpa que eu sentia, sabe? Ou livrasse minha mãe da culpa que ela sentia por eu jogar aquilo nela. E foi a partir desse momento que eu entendi que ela foi a melhor mãe que ela pôde, eu tinha o maior orgulho dela hoje, e que se eu tinha orgulho dela hoje, meu filho ia ter orgulho de mim também, sabe? Que eu não... E foi aí nesse processo, assim, dessa união junto, né, com a maternidade, com o feminismo, que eu consegui livrar minha mãe e colocar meu pai no devido lugar dele, assim, eu acho que eu tenho um amor imenso pelo meu pai, mas hoje eu consigo ter uma visão realista do papel dos dois e do que os dois fizeram, enfim. E aí hoje minha relação com minha mãe é uma parceria muito grande, tudo que eu faço, tudo que eu pinto é meio que uma collab quase com ela, sabe? O projeto antes, na verdade, quando eu passo para a parede é só uma execução. O projeto de criação meu está todo na criação do projeto, né? Que eu faço digitalmente, enfim, são colagens e são desenhos aí. E nesse processo de composição, ela está presente comigo, assim, a gente fica fazendo FaceTime, fica se ligando, ela me ajuda na questão da composição de palavra. Então aí hoje em dia é quase uma collab, nisso a gente se curou demais, assim. E aí minha relação com o feminino e comigo, com a minha maternidade, ela mudou demais mesmo. Que lindo. A Carol tá até pegando esse gancho do feminino, né? Que a gente fala muito, assim, que da bandeira feminista, e eu pontuei isso até na primeira aula, que ainda há, às vezes, muitas concorrências, né, entre as mulheres, assim, né? E a Carol Murayama está perguntando justamente isso, se você acredita que tem concorrência entre as mulheres dentro da arte. Então, eu estava vendo uma aula uma vez, né, que estava falando de onde começou essa competição feminina, né, que as mulheres, os homens permitiam apenas a entrada de uma mulher, né, isso antigamente, ainda em alguns lugares hoje isso acontece, mas assim, começou dessa forma, permitia apenas a entrada de uma mulher nos ambientes de trabalho. Então as mulheres entendiam que elas precisavam brigar entre si por aquele espaço, porque abrir espaço com os homens, abrir outros espaços com os homens era impossível. Então assim, essa guerra a gente já perdeu,
Então a gente vai se degladiar entre si por esse único espaço. Era assim que acontecia. Eu acho que hoje o que eu ando vendo, muitas mulheres entenderam que não, que a gente vai se unir entre si, como a gente está fazendo aqui, compartilhando conhecimento, se fortalecendo, para subir em grupo, né? Porque uma mulher sozinha, quando ela é estratégico essa permissão dessa mulher entrar sozinha, porque o feminino dela é dizimado, né? É só ver na política, e as mulheres conseguiram chegar em algum lugar, elas foram tolhidas, elas foram, né? Elas foram manipuladas, assim, porque se você não chega em bando, as mulheres em bando, você não tem força. E aí o que eu sinto hoje em dia, assim, às vezes que eu já fui pintar com algumas, né, aconteceram poucas vezes, mas com algumas mulheres que eram um pouco mais desse momento em que existia essa cultura de competição por esse único lugar, eu senti uma coisa de uma territorialidade, assim, territorialismo muito grande, assim, de um olhar desconfiado, e uma coisa até que me limou muito, foram dias que eu não consegui pintar nada, assim, que eu fiquei muito tensa, eu queria muito aquela convívio com aquela mulher, e quando eu cheguei lá eu senti uma rispidez tão grande que ficou difícil para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu conhecia a maioria, né, a maioria das experiências que eu tive de pintar com mulheres, principalmente em São Paulo, foram mulheres que me acolheram demais, assim, demais, que já estavam ali há muito tempo não só no convívio com a arte de rua, mas no convívio com a arte, e que me trouxeram outras experiências, principalmente a Mag, assim, a Mag é uma pessoa que quando eu tive ela para perto de mim como uma amiga, eu falei, nossa, eu alcancei um lugar, sabe? Que coisa incrível, porque ela é uma pessoa extremamente generosa, extremamente, assim, e a fala dela é de uma fala qualquer, assim, é muito poderosa. E ela me ajudou a entender, a respeitar meu corpo, a respeitar meu lugar enquanto mulher, e entender que era mais valioso eu querer estar num ambiente, criar ambiente de mulheres, do que querer estar inserida nos homens, sabe? Porque são ambientes que foram criados por e para eles e a gente não cabe. Não adianta. O único jeito de a gente caber é se tô lindo, é desrespeitando nosso corpo, é passando por cima da nossa intuição, de várias questões, e que para a gente estar tá naquele lugar. E é esse lugar mesmo que eu quero dar, sabe? Eu quero validar esse lugar com o meu trabalho, eu quero criar outro, sabe? Eu quero validar outros lugares. Enfim, então, assim, hoje em dia eu não sinto mais competição, não. Assim, hoje em dia eu tô pintando pouco na rua, para falar a verdade, agora por causa da minha bebê pequena, enfim, antes por causa mas porque eu acabo tendo que fazer mais pinturas que vão me render uma coisa, né, o financeiro para poder viver, pagar minhas contas, do que, infelizmente, conseguir estar na rua. Mas os últimos eventos que eu fui, os últimos lugares que eu fui, até que eu acabei pintando, eu sabia que eu não estava com condição nenhuma de pintar, que eu estava grávida já. Um que eu pintei no Rio, foi o dia que eu estava grávida, até na Providência, e um que eu pintei em São Paulo depois. Eu não estava com condição física nenhuma, mas eu queria estar naquele espaço. Então eu fiz uma coisa só escrita, enfim, só passei só uma mensagem, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer um trabalho que eu gostasse ali, do tempo que eu tinha no meu estado físico, mas eu queria estar naquele ambiente. E eu sinto eu sinto as mulheres muito acolhedoras, eu sinto ambiente muito positivo, assim. E até nos últimos que eu fui, eu achei muito incrível, porque eu vi homens junto com as suas companheiras, e eles com o bebê enquanto elas pintavam. Tinha um que estava com a mãe lá, segurando a escada para a mãe, porque ele sempre estava incentivando a mãe, né, ele que escreveu a mãe lá para ela pintar. Enfim, eu tô otimista, assim, eu não tô sentindo mais ultimamente esse clima de competição, não. Acho que as mulheres entenderam que não precisa brigar por um lugar só, que tem que brigar para subir em bando, sabe? Tudo junto, e criar outros espaços. Legal. A Lídia está perguntando como é que você lida com erro ou com acaso durante a execução de um trabalho? Eu sou virginiana, né? Eu tenho uma questão com erro bem complexa aí, né? Mas a rua é interessante que você tem um tempo, pelo menos eu só consigo pintar até o anoitecer, depois eu não consigo mais por causa do sombreado, né? Então eu tenho aquele tempo que eu preciso sair pronto. Então, com o tempo eu comecei a entender que eu focava em ter 2 olhos, uma boca, né? O que era essencial ali. E aí depois, no final, eu ficava acrescentando, né, degradês de sombra e coisas que não eram essenciais. Mas depende, se é um erro grande, eu respiro, vou fazer outra coisa, porque assim, não é que nem a tatuagem, né, que não dá para você consertar, que já tá feita. Na parede você consegue passar uma outra tinta e vir depois fazendo, sempre dá um jeito. Mas acho que incorporar, assim, hoje em dia eu entendo o processo de pintura quase como espiritual, sabe? Agora tá difícil, porque sempre tô com o bebê no colo, mas antes eu colocava uma música e me soltava e ia pintando, e às vezes nem lembrava o que eu tinha feito no momento anterior, sabe? Meio que entrava numa catarse ali. E, de alguma forma, eu incorporo o erro. Assim, quando ele não é uma coisa... Como eu estou trabalhando com figurativo, tem que tomar muito cuidado para... Eu trabalho com realismo de alguma forma, porque qualquer coisa pode fazer aquela figura se transformar numa caricatura muito mal feita, né? Parecer que vai tirar totalmente a intenção do meu trabalho. Então, eu tomo muito cuidado, assim, erros que são de degradê, de coisa assim, tudo bem, mas, assim, se é o nariz desproporcional, a boca, o olho, assim,
eu passo uma outra camada para zerar e vou fazer outra coisa, depois eu volto e arrumo. E se precisar hoje em dia voltar no dia seguinte, eu volto. Eu já entendi que o meu trabalho ele não funciona muito bem nesse rolê de rua, sabe? Por mais que eu goste muito do ambiente, estar com as pessoas, aprenda demais, eu aprendi a aceitar e abraçar que na forma como eu quero passar ele não funciona rápido, assim, nessa energia do grafite mesmo, que é essa tomada rápida da rua, né? Essa tomada rápida do ambiente, essa modificação rápida. Eu entendi que o meu trabalho ele não está funcionando mais tanto assim. Mas eu acolhi isso e eu entendo que assim, eu prefiro estar nesse espaço e fazer uma coisa só escrita, ou colar um lambe, e aí quando eu vou fazer um trabalho de rua mesmo, eu ir quietinho um dia, fazendo outro também, vamos fazendo. Agora eu vou abrir para as meninas perguntarem, começando com a Mila. Boa tarde, oi, Ramon, tudo bem? Não tô vendo, peraí. Como é que eu vejo todo mundo? Tem como eu ver todo mundo? Ele tá em 3 telas. A Mila é Mila Marques que tá falando. Tá, tô achando. Peraí, vou achar. Quando ela fala, geralmente fica na primeira tela. Mas, bom, pode falar, né, gente? Tá bem. Honrada por você, né? E me identifiquei quando você disse que é virginiana, porque eu também sou, e aí tem todo um rolê com o tempo, né? Eu também gosto de levar o tempo em consideração, mas a minha pergunta era mais estratégica, assim, sobre a estratégia que você definiu, né, para, como você falou no início, tipo, colocar o teu rosto, assim, né, na rua, e as estratégias que você pensou em relação a isso para tomar esse lugar e ganhar espaço. Tá. Gente, primeiro eu queria agradecer a todos que estão aí. Eu fui rodando pro lado de umas carinhas conhecidas aí. Muito obrigada por esse tempo. Assim, me sinto muito, muito grata, muito honrada. Espero encontrar vocês aí várias vezes. Então, sobre estratégia, né? Eu acho que, assim, desde o começo, eu entendi que eu precisava fazer muito. Eu já tinha as redes sociais. Antes disso, assim, eu trabalhei um tempinho numa agência que trabalhava com mídias digitais para as marcas, então a gente fazia conteúdo, né? Eu escrevia, fazia conteúdo aí para algumas marcas. Eu entendi o poder de alcance que isso tinha. E na época eu estava lendo sobre como as mídias sociais, no caso o Instagram, né, democratizaram o mercado de arte, porque você não ficava mais dependente de uma galeria, né, para fazer esse meio tempo. Você não precisava da validação de uma galeria para você conseguir vender, que o Instagram em si ele era uma galeria que cada um podia ter, cada um podia tomar para si. Então eu entendi que aquilo ali tinha um potencial de ser um veículo para eu mostrar mas assim, eu não tinha noção, eu só queria ser boa, assim, eu só queria ser muito boa naquilo ali. Minha mãe sempre fala para mim desde pequena, né, não importa o que você for fazer, tente ser a melhor, né, tente ser a melhor. Aí tem uma questão de competição, mas eu focava realmente em mim, assim, eu quero ser muito boa, eu quero fazer isso muito bem, e aí eu tracei a minha estratégia foi fazer o máximo possível, todo o tempo que eu tiver ali vai ser para isso mesmo, assim, virou uma obsessão. Eu não ficava domingo com o pé pro alto, não, eu ia pintar, e às vezes eu não estava afim de pintar, mas eu ia, me obrigava, depois estava lá, eu curtia, mas virou uma questão virou um ofício mesmo, assim. Me obrigava a ir, e aí me obrigava também a tirar uma foto que fosse muito, sabe, fosse uma foto de qualidade, uma foto boa, porque para mim, nesse momento, o compartilhamento ele tinha bastante valor também, para eu conseguir montar um portfólio, enfim, e me posicionar, porque as pessoas me conhecessem como uma artista que estava pintando na rua, que estava inserida ali naquele rolê. Então, foi essa minha estratégia, assim, vou pôr minha cara nos lugares, vou pintar o máximo possível, mas não só nos lugares na rua, no físico, mas também nessa grande rua que é a internet, né? Então, me colocar nesse lugar também. E começar a exibir meu trabalho de uma forma com qualidade, assim. Então, o compartilhamento do trabalho tem muito valor hoje em dia, né? Ele consegue te vender muito também. E aí, uma estratégia também que eu criei, até então, me expunha muito assim nas redes sociais dessa forma como a mulher ela é ensinada a se expor, né? O rosto, o corpo, não era uma coisa sensual, mas era a minha cara ali bastante, né? E quando eu comecei a pintar, eu comecei a tentar ao máximo não mostrar meu rosto, para que as pessoas me levassem a sério pela pintura e não pela minha cara, assim, sabe? Eu queria que às vezes nem me vissem, para não confundir as coisas, sabe? Para me levarem a sério mesmo, assim, porque eu entendia que talvez se eu ficasse me expondo muito meu rosto, tudo que eu fazia antes, não ia me levar a sério, achar que eu estava conseguindo as coisas por causa disso, ou enfim, homens que me chamassem para pintar me chamar por causa disso, e mulher não ia me levar a sério, enfim.
Então foi a estratégia, assim, de focar totalmente na pintura, de pintar muito para ter portfólio, para ter uma qualidade maior, porque cada vez que eu pintava eu via que resolvia uma questão que na outra tinha ficado a se resolver, sabe, de pintura, de técnica. Estudar muito, comecei a estudar demais. Eu entendo, assim, também que a obra que a gente faz, ela é o que está transbordando de você, sabe? Meio que quando você vai estudando, vai vivendo, vai viajando, ouvindo música, conversando, você vai enchendo um potinho, sabe? Enchendo um potinho de experiências. E aí aquele caldo dali, o que transborda, aí você vai escolher da forma que ele vai transbordar, se é pintando, bordando, escrevendo, mas o que sobra daquilo ali é sua arte, sabe? É sua obra. Então eu me preocupava ao máximo de me alimentar de experiências, assim, de ler muito o tempo inteiro, de estar nas rodas de discussões políticas, de estar no que estava acontecendo, sobre maternidade, sobre feminismo, e de técnica também, de tentar aprender o máximo possível para que meu trabalho tivesse uma qualidade melhor. E também tivesse um significado mais potente. E é isso. Jade, pode fazer a pergunta. Oi, tô com um pouco de vergonha. Dá para me ouvir? Dá, sim. Tô te vendo. Oi. Eu meio que tenho duas perguntas, mas eu não sei como é que eu vou juntar elas. Eu vou falando e vamos ver se dá para entender o que eu estou pensando. Mas o principal que eu queria falar era sobre composição. Assim, quando você começa a desenhar, antes você trabalhava com moda, você falou e tal, e aí você tem uma vontade de desenhar. E eu já vi algumas vezes você falando que você trabalha muito com colagem, você faz a composição antes, digital, desenho e tal. E eu sempre tenho uma trava muito grande quando eu vou começar, assim, tipo, hoje eu quero fazer uma flor, eu quero fazer uma pessoa, e você pensa, meu Deus, mas eu não sei desenhar isso. E aí você vai atrás de foto e coisa. E às vezes eu fico travada na ideia de, será que eu estou copiando alguma coisa? Porque eu estou pegando uma foto, ou porque eu olho uma referência? Como é que você lida com essa parte de compor, assim, e sabendo que é algo seu, mesmo, enfim, não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou. Tá. Meu processo criativo, vamos lá. Primeiro, assim, desde sempre, assim, eu não tenho muito tempo, a questão da maternidade, né, entra aí. Eu não faço a coisa quando eu quero fazer, eu faço quando dá, né, do jeito que dá. Então, eu meio que fico pincelando referências ao longo do dia, assim, sabe? Eu fico lendo coisas, tô na rede com minha filha, fico salvando imagens que eu acho interessante, porque uma tem uma boca X ou a cor X, e vou salvando uma pasta. E aí tem o horário que eu tenho para pôr aquilo em prática. Assim, eu tenho esse horário agora, eu tenho que sentar, eu tenho que fazer um projeto em 2 horas, aí isso acabou. E aí eu não sei nem por onde eu começo, só pego uma foto que eu acho interessante e durante o processo a coisa vai saindo, sabe? Se permitir também, parece que quando você dá um play assim no seu cérebro, aí que ele começa a cuspir tudo que foi armazenado ali, sabe? Para mim, assim, 1000 pastas no Pinterest, alguém falou isso mesmo, gente, 1000 pastas. E aí, ao longo daquilo ali, o que eu comecei há 1 hora atrás não tem nada a ver com o que eu tô fazendo agora, sabe? Mas eu precisei começar em algum lugar, eu precisei sentar e vamos lá, vamos fazer, sabe? Botar minha mão ali para começar a fazer, começar a pegar a imagem, tentando colar. Aí o meu processo é meio que assim, eu vou fazendo uma colagem, eu não pego nenhum rosto em si, mas eu vou criando em cima dos rostos, assim, eu vou desenhando uma boca diferente que eu quero, até por uma questão de direitos autorais mesmo, assim, eu não acho que... Não quero me ver como essa pessoa que copia a foto, né? Eu não acho nem que faz sentido. Até porque tem um tipo específico de rosto que eu gosto. Então, eu sento, pego a base de um e vou desenhando em cima, trabalhando em cima. Mas quando eu vejo, já tô no terceiro rosto. Já não tem mais nada a ver com o que eu pensei. Mas eu não chegaria nunca naquele terceiro rosto que eu gostei se eu não começasse a botasse minha bunda na cadeira e falasse, vamos começar de algum lugar. Sabe? É chato, porque às vezes eu passo 4 horas, que eu não, né, que é uma hora muito preciosa para mim, eu passo 4 horas fazendo negócio que no final não deu certo. Mas aí eu vou começar amanhã daquele mesmo ponto e vai sair o negócio que deu certo, que foi por causa daquelas 4 horas, sabe? Não tem como, assim, eu nunca vou começar a fazer já sabendo o que eu vou fazer. Você entende? Assim, eu já sei o que eu quero, vou pôr aqui no papel. Comigo, pelo menos, não funciona dessa forma. Eu preciso começar a fazer para que a coisa venha vindo e venha na minha cabeça se articulando ali no desenho que eu estou fazendo. Então, é sentar e sair desenhando, e sair fazendo colagem, sair fazendo o que for. Para mim, funciona na base da colagem, porque, assim, de cabeça, eu não consigo desenhar nem a casinha. Se eu for desenhar uma casinha, vai ser aquela com chaminé, sabe? Assim, desde sempre, meu negócio foi reprodução. Mas aí o que eu faço hoje é o seguinte, eu crio a composição visual, que ali, na verdade, é onde está a minha obra, né? Assim, mais onde está meu lado criativo, é naquilo ali que está a arte em si. E
E aí depois, o passar para a parede ou passar para uma tela, ele é o passar mesmo, é a técnica, né? Eu vou usar uma técnica para meio que imprimir aquilo ali que eu criei na parede, ou na tela, ou seja, onde for. Mas essa composição é isso, é mil pastas de imagem, muito texto que eu leio, muita coisa, nem sempre as influências são visuais, às vezes são de outras coisas, de texto, de música, enfim, mas eu preciso uma hora conseguir sentar e pôr a cara no tablet, no que eu faço, para poder que aí as coisas vão se conectando sozinhas, sabe? Né, enfim, é mais por aí, assim, mas eu nunca, às vezes eu acho que eu tô perdendo tempo, eu fico me sentindo frustrada, porque eu não consigo sentar e já ter uma coisa na cabeça que eu vou fazer, assim. As coisas vão bem fluindo, e às vezes demora 3 dias para ser um projeto, 4, uma semana, enfim. E às vezes sai 1 hora, depende como é que tá a minha cabeça, como é que ela liga aquilo ali, tudo. Mas hoje em dia é um pouco mais mecânico, assim, nesse sentido. Eu preciso sentar na hora e falar, vamos lá, a cabeça funciona, assim. Respondido, Acho que é Jade? isso. Sim. Vamos para a Thaís, então. Vai, Thaís. Oi, gente, boa tarde. Oi, Hanna, boa tarde, muito prazer estar Peraí, tô tentando te achar aqui. História, sim. Para mim também, eu queria deixar assim, que eu acho que é muito importante você falar também o tempo que você tem, porque eu acho que é muito inspirador também, na verdade, porque eu sou muito recente, né, nas artes, e principalmente no grafite, que é a minha principal plataforma ali, e tem 2 anos de trajeto, então sempre que eu escuto o relato da maioria das mulheres, sempre fico pensando nisso, assim, caramba, eu tenho que ficar mais 15 anos para chegar onde eu quero, sabe? E eu sei que com muitos caras também não foi assim, foi muito mais rápido. Eu sei que que o lugar onde a gente quer chegar acaba demorando mais para chegar para as mulheres também. Então, eu acho muito inspirador quando mulher falando que conseguiu chegar lá num tempo menor, sabe? E acaba se tornando mais alcançável até para mim, que já sou um pouco mais velha, assim. Mas a pergunta que eu tenho é em relação aos grandes eventos. Eu conheci seu trabalho em 2018 através de um amigo que comprou uma obra sua, e no mesmo ano eu tive cortou um pouquinho, eu não tá dando ouvi, para me ouvir desculpa. bem? Se puder voltar um pouquinho só. Volta uma frase só, Thaís. Tá. Eu te conheci através de um amigo que comprou uma obra sua, e aí no mesmo ano eu te vi no Artcore, que foi em 2018, né? Enfim, é um evento que traz, em sua maioria, artistas homens também, né? E eu queria saber para você, assim, qual foi o primeiro grande evento que você participou, como que você recebeu isso, assim, como é essa experiência de participar desses grandes eventos com essa presença masculina também, se é tão opressor quanto a rua, ou se não, sei lá, por ser uma coisa mais cultural e, de repente, fora desse contexto da rua, se acaba sendo mais leve. E como esses grandes eventos também te deram visibilidade, se eles trouxeram alguma transformação assim para sua carreira. E obrigada. Tá. Imagina, obrigada. Eu acho que eu participei de poucos, assim, pouquíssimos, na verdade. Mas eu acho que me deu mais validação dentro do meio da galera que pinta na rua do que fora, sabe? Foi bom para me validar como tanto pertencente àquele espaço, assim. O primeiro evento que me chamaram para fazer foi eu no Paraná. Que foi pouquinha gente, assim, mas que era para pintar um lugar, Maringá. Para Maringá, que eu nem sabia o que era evento de grafite e tal, mas aí me explicaram o que era. Não tinha grana, assim, nada, mas eu achei o máximo aquela experiência de estar com outras pessoas, de trocar, porque eu precisava aprender, eu precisava saber como é que mexia com as coisas, com spray, com tudo, eu achei o máximo estar naquele lugar. Que até tem uma foto aqui do que eu pintei, se puder. Deixa eu tentar colocar aqui. Que foi esse daqui que eu pintei lá. E o processo todo desse evento foi muito gostoso, assim. Virou um ambiente meio família, assim, todo mundo se ajudava, e esse acordar e dormir com as pessoas nessa troca diária, para mim foi muito gostosa.
aprendi bastante. Nisso tiveram algumas mesas de discussões também, e eu achei interessante porque nessas mesas de discussões tinham homens assim de vários lugares do Brasil, mas a maioria deles assim, acho que super conscientes, super legais, super generosos, mas tinha alguns assim que tem aquela opinião mais complicada. E aí, enfim, era um contando da sua vida, da trajetória dele. Ele falou, não, com 8 anos eu estava na rua já pintando, depois da escola e tal. E aí uma menina... São coisas que a gente não para pensar, mas aí nessa troca entre mulheres a gente começa a ver, né? Aí uma mulher falando assim, tá vendo como é que é? Porque o homem com 8 anos, ele tá ali na rua fazendo grafite e tal. A menina com 8 anos tá cuidando da casa, cuidando do irmão, ou o pai não deixa sair de casa porque ela pode ser abusada, ou pode acontecer qualquer coisa, né? Então, o ambiente do grafite ele é complicado para a mulher, porque o grafite ele tem essa coisa de ser uma transformação rápida do lugar, então nessa ilegalidade também. E com a mulher isso não funciona tanto, né? Pelo menos eu penso assim, eu não conseguia sair para pintar de madrugada, de noite, fazer a coisa super rápida, não era uma coisa que funcionava para mim. Então, quando eu me entendi nesse lugar de arte de rua e de muralismo, isso facilitou. Porque eu pedi autorização para pintar, eu entendia que eu podia ter mais tempo, eu apresentava meu trabalho como um trabalho de mural, sabe, para as pessoas, então isso facilitou com que eu tivesse essa entrada também, enfim. Mas aí foi assim em Maringá, que foi muito bom, a experiência de, enfim, de também ficar vários dias pensando numa criação, pensando na arte, eu consegui criar esse painel de uma forma muito orgânica, diferente. E do Artcore, que foi esse do Rio, recebi o convite para pintar, nem sabia onde que eu ia pintar, de que forma, mas eu falei, gente, tem uma pintura minha dentro do MAN, assim, coisa maravilhosa, coisa incrível, que sonho. Eu cheguei lá, vi que era um enorme, assim, não fazia nem ideia do que eu ia pintar, mas é muito gostoso essa troca. É óbvio que você ouve umas barbaridades, assim, dos homens, não tem umas coisas, mas eu estava tão feliz, tão contemplativa que eu estava lá, e tão focada na minha pintura, e focada na... Tinha uns artistas lá muito incríveis, tinha umas meninas lá muito legais, e tão focada nessa galera, sabe? Que eu resolvi assim, não pegar para mim, não me conectar com nada que não fosse isso, sabe? Resolvi realmente aproveitar ao máximo as experiências, assim, que tinham de trocas ali muito positivas e muito generosas. E o dia a dia, a gente ia passear pelo Rio, ia passear por vários lugares, uma troca muito gostosa, assim, muito leve, me abstrair, sabe? Eu tenho um pouco de dó quando eu ouço certos discursos de certas coisas, eu só não me conecto, sabe? Eu só tento... senão isso me atrapalha, e eu sei que essas pessoas não vão a lugar nenhum daqui a pouco, sabe? Tipo, não vai ter mais espaço para isso. E, enfim, o Rio é um ambiente que os homens são meio complicados ali da galera do grafite, pelo menos eu senti assim, tem umas coisas muito territorialistas ali, talvez por ser um ambiente que tem um mercado menor, porque São Paulo, não sei. Mas eu só tento não me conectar e só me foco, me conecto nesses eventos com as pessoas que têm uma energia de receptividade, sabe? E acolho e sou acolhida para essas pessoas, e aí só com isso que eu me conecto. E o resto eu deixo, assim, mas de validação. E nesse dia do MAN, foi um dia que, quando eu saí, que eu vi de longe a pintura, eu vi naquele espaço, eu vi naquele tamanho, eu chorei, assim, sozinha. Isso foi muito louco, me emocionei demais, assim, foi uma ruptura para mim, assim, no trabalho, porque eu senti uma mudança, assim, senti como se alguma coisa tivesse mudado, tivesse validado muito ali. E ver naquele trabalho, naquele espaço, no meio daqueles artistas todos, eu me senti pertencente ao lugar, sabe? Realmente eu pertenço. Então foi isso. Mas eu acho muito incrível os grandes eventos. Assim, é complicado, a gente tem muitos problemas ali dentro, mas é legal estar naquele meio da discussão, e eu tento ser otimista e pensar que cada vez vão ter mais mulheres e mais pessoas que acolham, e que realmente aquele seja um ambiente de troca de experiências, não de competição, e não de fincar bandeiras de território, assim, mas que realmente seja um ambiente de troca de experiências. E eu acho muito importante esse movimento de que a gente cobre mais participação de todos os tipos de pessoas possíveis, de minorias, enfim. E que cobre que esses homens brancos cedam espaço, assim, né? Que eles deem um passo para trás, sim, e que a gente cobre isso de uma forma explícita. E isso é muito importante, enfim. Acho que é isso. É por isso que a gente está fazendo esse curso, né? Para a gente ter aí, não ter desculpa de dizer que não tem mulher na rua, porque nós já somos aqui 86. Não, de qualquer jeito, essa desculpa, assim, ela não é... Só completando, mas desculpa. Eu acho que essa desculpa não é válida. Quando eu fui fazer esse negócio de Maringá, né, tinha um cara que ele organiza um evento de grafite, aí a menina foi questionar, falou assim, pô, de 100,
Como é que você convida 8 mulheres, sabe? O mínimo que deveria ser 50-50. Ele falou assim, mas a gente não acha com uma qualidade tão boa. Enfim, aí gerou inúmeros questionamentos, mas dentre eles um que é assim, talvez as mulheres não estejam se sentindo tão estimuladas a pintar, porque não veem exemplos de mulheres no topo pintando, né? Não tem, então, cada um tem que lidar com a responsabilidade que te cabe. Cada um tem que fazer a transformação que o lugar onde você está permita. Então, se o seu é de curador, que você se obrigue a pôr mulheres 50-50, nem que você ache, né, que não tenha qualidade, mas você se obrigue, porque é isso que vai causar uma mudança, é o que você pode contribuir para a mudança do seu lugar, né, da onde você está. É uma obrigação sua, né, a forma sua que é possível de contribuir, mas é impossível, né, tem o 100 Minas em São Paulo, né, você vê ali um portfólio aberto na rua, né, com todo o trabalho possível, de toda a qualidade possível, se falar que não tem mulher boa na rua pintando, mas eu já ouvi isso de curador de evento, curador de galeria, mas eu acho que essas pessoas, elas estão, por si só, esses eventos, as pessoas estão perdendo lugar, sabe? Estão vendo como cafona. Hoje em dia é cafona, né, uma galeria que só tem homem, que só tem branco, sabe? A galera fica lá dando um ponto de faca com o seu discurso, mas é cafona, não é mais legal. Cafona então, é acho que é deixar... É cafona, já foi. Acho que é deixar que essas pessoas, elas vão caducar sozinhas, sabe? Mas eu acho importante que a gente questione, que a gente exponha essa indignação, que exponha esses eventos, essas pessoas, mas vamos focar no que está bom, na mudança também, construir novos sistemas, enfim, e subir os nossos, sabe? Subir, abrir espaço para mais gente que precise mais, enfim. Maravilhoso. Thaís, obrigada. Agora é a Railde. Tá aí, Railde? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Que bom. Primeiramente, eu queria parabenizar a Hannah pelo belíssimo trabalho que ela faz. Assim, obrigada. Para nós mulheres aí na arte urbana. É muito lindo o teu trabalho, eu não conhecia. Sou daqui de São Luís do Maranhão. Bem mesmo Nordeste. E a minha pergunta está justamente relacionada com as cores que você usa. Né? Eu percebi muito que seu trabalho, você usa muito preto, branco, cinza, cores neutras, né? Monocromáticas. Uhum. E em outros que eu vi aí, né? Que você mostrou pra gente. Você considera também essas cores como parte da identidade? Então, eu acho que eu tenho minha visão de cachorro, sabe? Eu só enxergo as coisas em preto e branco mesmo, assim. Nada! Eu só me visto de preto também. Eu acho que tem uma poética aí do preto no branco. Enfim, antes eu só pintava com preto e branco mesmo, assim. Depois que entrou o cinza, a gama de cinza para poder... mas cada vez que eu coloco uma cor, eu me sinto me violando um pouco, assim, sabe? É muito complexo pôr a cor. Mas eu tento... O da Tarsila, por exemplo, entrou... O Tarsila, aquela empena que estava a Índia ali, né? Era um projeto que era baseado na Tarsila do Amaral. Não baseado, mas para ter ela como inspiração. As cores vieram daí. Hoje em dia, eu tento pôr algumas cores, mas elas são sempre secundárias. Eu tenho uma dificuldade muito grande com cor. Mesmo, assim, de conseguir combinar, de conseguir encaixá-las ali. Tudo vem muito do cinza, sabe? É como se fosse o cinza sujadinho, com uma sujeirinha de uma outra cor, assim. Para dar uma suavizada, mas aí também tem o lance da estratégia também. Isso entrou muito como uma estratégia para tornar, porque assim, eu entendi que eu precisava fazer da minha obra um produto também, se eu quisesse viver disso, né? E aí entrou também algumas questões de cor e de formas ali que eu sabia que era uma forma de transformar aquilo ali num produto mais comercializável mesmo, assim, que não perdesse a essência do que eu queria, mas que pudesse estrategicamente entrar num lugar ali de entrar um pouco na decoração ali sem perder a essência do que eu estava fazendo. Então as cores eu experimento bastante elas assim. Aí outro dia eu sonhei com azul royal, com laranja, eu falei, é isso, eu tenho que pôr azul royal e laranja, mas quando eu chego no iPad que eu vou colocar, fica horrível, assim. Não que tá horrível, mas no meu olho não cabe, assim, não cabe cor, é muito difícil, assim. Sempre é uma forçaçãozinha de barro, assim, colocar cor. Mas eu também tento respeitar o momento, assim, eu usei algumas cores, assim, super candy, né, uns anos, mas agora eu senti que retornei totalmente pro preto e branco, assim, e eu tô tentando acolher. Mas é complexo, porque como eu já tenho, né, eu trabalho sobre encomenda hoje em dia, principalmente agora que eu tô
só podendo ficar em casa e pintando tela. Eu trabalho sob encomenda e as pessoas que vêm me encomendar coisa, normalmente já querem aquela estética ali do que eu fazia antes. Então, fazer uma transição de estilo, quando você já vende, é muito complexo também, assim. Que eu tenho que ir jogando essas novas características, esse estilo novo aos poucos, sabe? Então, ainda estou fazendo essa transição. Mas hoje eu estou largando a cor total, assim, para mim tudo... Tanto que eu tiro foto das pinturas, eu tendo a pôr ela em preto e branco para guardar, assim, que eu acho mais bonito. Mas eu tento me forçar um pouquinho, mas o meu olho é preto e branco mesmo e, sei lá, acolho sempre que possível. Mas é lindo. Eu acho que já faz parte do teu trabalho, entende? Cortou um pouquinho só antes. Eu estou dizendo que eu já sinto como parte da tua entidade, do teu trabalho. E quando a pintura em si, de alguma forma, ela toca muito a alma, entende? Mesmo você usando essas cores que, né, você sabe usar as cores dessa forma e chega a tocar a alma das pessoas, e isso é lindo. Obrigada. Obrigada, Railde. Aline, contigo. Meninas, vou pedir agora objetividade nas perguntas e objetividade nas respostas para a gente ficar no horário. Obrigada. Tá aqui, Marina. Primeiro de tudo, muito obrigada por essa aula, porque eu me identifiquei muito com ela. Eu também sou virginiana, também a minha arte puxa um pouco pro realismo, puxa pro preto e cinza, e eu sou mãe de uma criança de 2 anos querendo engravidar de novo. Então, o tempo é uma questão muito complicada para mim mesmo, assim. E é bem aquilo, né? Virginiana fazendo realismo 3 anos para fazer um olho, mais ou menos isso. E a minha grande dificuldade é que até já surgiu proposta para eu fazer muro, e além de eu não ter experiência, é que eu não sabia falar para as pessoas quanto tempo eu ia demorar para fazer aquilo. E às vezes a pessoa ele tem uma expectativa que a gente fale um prazo e tudo mais. Então, o que eu mais queria saber assim é quanto tempo levou até você conseguir de fato estabelecer um tempo. Eu consigo fazer em mais ou menos tanto tempo, se isso existe ou não existe. E se você já tem alguma ideia de como que você vai, quando, em que momento, se você já pensa nisso, em voltar a fazer mural com um bebezinho pequeno, assim. Tá. Bom, parabéns primeiro, né, por o trabalho, por ter um bebezinho pequeno e pela coragem de querer engravidar de novo, porque a gente admite. Eu tinha essa vontade antes, mas eu não admitia, porque eu sabendo tudo que envolve você ter um filho pequeno, eu sabendo, já tendo passado esse perrengue uma vez, e tendo uma formação recente, mas mais feminista, eu não admitia para mim mesma que eu queria ser mãe de novo, porque eu falava, não é possível que eu quero me torturar, que eu quero passar por esse perrengue de novo, sabendo o que ele representa, né? Mas, enfim, até que tá chorando, tá vindo aqui, acho, né? Peraí. Mas sobre essa questão do realismo, eu tinha um dia para pintar. Era sempre isso, assim, eu me propunha a ter um dia e eu fazia o que era possível fazer naquele horário ali. Eu chegava normalmente para pintar o mais cedo possível, eu chegava 7h pouca da manhã e ficava até 8 da noite às vezes. Peraí, pode entrar. Pode entrar. E eu fazia o que era possível naquele... Peraí, pode entrar. Ai, gente, só o chorinho da saudade. Eu fazia o que era possível fazer naquele tempo, mas o que eu tentava fazer era criar estratégias gráficas mesmo, para que não ficasse em cima só do realismo, sabe? E prestar muita atenção na proporção, em como eu passava aquilo para a parede. Uhum. Não, porque antes eu passava de qualquer jeito, depois eu ia adequando, o olho tá torto, o nariz tá torto. Eu percebi que eu tinha que dar muita atenção para a forma como eu passava isso primeiro. Que de cara, na primeira riscada, tinha que estar tudo certinho onde iria ficar no final, sabe? Então, eu estudei muito formas de como passar isso para a parede. Para poder entender, para não perder muito tempo depois. Porque se eu tivesse que ir embora logo, pelo menos assim, riscado e pintado, já estava tudo na proporção certa. Então, se o sombreado não tivesse tão bom, as coisas não tivessem tão boa de pele, o realismo estava lá, porque o realismo é muito sobre a proporção também, então estava tudo muito na proporção certa. Então, focar nesse primeiro, assim. Pode lá. Peraí, gente. Pode falando aí, gente. Ai, gente. Pode continuar. Pronto.
Era pra eu ter engravidado antes, eu posterguei até agora por medo mesmo. Dá medo. Dá, mas vai que funciona. Eu acho que a maternidade ela traz muitas coisas positivas pra gente e um foco muito grande, né? Uma sensibilidade aí que muda muito o nosso trabalho, principalmente com a arte. Mas exige uma coragem, sim. Que amor, a vozinha na nossa live. Mãe que sabe faz ao vivo. Aline, foi respondida a tua pergunta? Respondida, tá incrível. Vivi, quer fazer a tua pergunta? Peraí, gente, me dá 1 minuto, eu volto. Peraí, 1 minutinho. Tá. E isso é bom para as mulheres artistas que estão nos assistindo ver como é que é ser uma artista mãe. É aquela que faz tudo ao mesmo tempo agora. Pronto, foi. Vivi, faz a tua pergunta aí para a Hannah, para a gente finalizar. Depois a Giovana. Pode fazer, tô ouvindo. Vai, Vivi. Quer fazer? A gente não está te escutando. Teu áudio tá sem áudio. Fala aí, pode falar. Tá bem baixo teu áudio. Se puder falar mais alto. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora tô ouvindo. Tá. Então, primeiramente, eu estou muito encantada com essas... Tô ouvindo, pode falar. Mas eu vou ser breve, assim, tenho uma dificuldade com relação a materiais, assim, eu vi que ela usa tinta, pincel, mistura um pouco, né? E eu gostaria de saber como é que ela faz para poder... Ah, não, isso eu vou pintar com pincel, ou isso eu vou pintar com jet, como é que funciona um pouco a técnica? E os materiais também, que às vezes tem dificuldade, por exemplo, de saber qual é a tinta que eu posso usar para fazer um mural na rua e, tipo, enfim, essas coisas mesmo sobre técnica. Beijo a todas. Obrigada. Então, hoje em dia, eu uso o que tem, na verdade. Assim, peraí. Dá até... Na rua eu uso acrílica, ou eu uso látex, mas é mais acrílica mesmo, assim. Oi, bebê. Já tá difícil. Gente. Vai dormir. Eu uso acrílico, eu uso a tinta que tem, látex, assim. Eu só não sou muito do esmalte mesmo, normalmente é acrílica. E spray, eu uso hoje em dia para dar finalização, para dar acabamento. Mas depende, se o mural ele for muito grande, para mim, por exemplo, quando eu fiz aquela limpeza ali, o spray não faz cócega, sabe? O spray não vai dar efeito nenhum ali porque eu quero. E assim, também, quando você faz mural grande, meio que o que você faz de perto não dá efeito nenhum, né? As coisas precisam ser muito grandes, é como se você tivesse encolhido perto do desenho ali, né? Então, é tudo com tinta mesmo e rolão, né? O rolo maior possível é o menor que tem, é o menor que eu uso. Eu ando usando cada vez menos spray, porque ele é muito tóxico, assim, eu percebo que ele me faz mal. Numa conversa com algumas amigas, assim, eu percebi que era um consenso meio geral de que a gente ficava meio triste, assim, sabe? O corpo ficava meio ruim, assim, com o uso do spray, uma coisa que era muito tóxica pra gente. Então, o spray eu ando usando cada vez menos para fazer a finalização mesmo, para fazer um efeito ali de dar um blend nas camadas que eu uso de pele. Normalmente é tinta mesmo, e aí muito xadrez, né? Eu pego praticamente o preto e o branco só de tinta, e aí uso pigmento para
Mas o pigmento tem que tomar cuidado, porque se você usa muito pigmento, ele perde a cor muito fácil. Como eu uso preto e branco, não tem problema, né? Porque se pigmentar ele de perder cor, não vai ser um problema, porque ele já é preto e branco. Mas quem usa colorida, toma cuidado para não pôr tanto pigmento, porque ele tende a se apagar muito com o tempo, né? Mas é isso, é tinta acrílica, látex, e esmalte, só se for esmalte à base d'água, mas eu não curto muito, assim, nunca aprendi muito a pintar com esmalte, não. Geralmente é acrílica e spray para finalizar. Mas tem uma diferença, assim, na rua eu uso uma, indoor eu uso outras? Tipo, como você vai fazer, a parede de um escritório, por exemplo, sei lá, ou uma loja? Tinta de parede, não, é normal, tinta de parede. O que muda, na verdade, são os pincéis, coisas que eu uso, assim. Quanto menor a parede, menor é o tamanho mínimo de pincel que eu vou usar ali. Eu estava nesse curso de muralismo, né, e o Apolo me falou uma coisa que eu levei para a vida, assim, que ele falou, se você vai pintar uma tela, e o seu menor pincel vai ser desse tamanho aqui, se você vai pintar um lugar 10 vezes maior esse, o seu menor pincel tem que ser 10 vezes maior esse. Sabe? Era mais ou menos essa conta, assim, que se eu for usar algo menor que isso, não vai fazer nem cócega. Às vezes eu ficava preocupada em fazer uns cílios ali, e quando eu ia olhar de longe, nem fazia efeito, nem aparecia, ou então ficava estranho, ficava um borrão, sabe? Eu entendi que eu precisava levar como se realmente eu tivesse encolhido diante daquele desenho, assim. Então, o que muda, na verdade, são as ferramentas que eu vou usar ali. A tinta é a mesma, a não ser tela eu ando pintando a óleo, mesmo assim, meio autodidata mesmo, pesquisando como é que faz. Por quê? Porque eu tô faz tendo, a óleo, a tela? Hoje em dia eu tô fazendo a óleo porque eu tô tendo, sei lá, 20 minutos por dia para pintar, se muito, sabe? Então, eu preciso conseguir mexer naquilo ali vários dias. E a acrílica, eu precisava fazer uma tacada só. Então, quando eu tinha um dia inteiro para fazer a tela, a acrílica, para mim, funcionava. Mas hoje em dia que eu preciso mexer nela aos pouquinhos, eu faço meio que em série. Assim, eu tenho uma parede que tem 4 e cada dia eu mexo 10 minutos em uma. E aí vai indo. Então, eu preciso que ela esteja molhada ainda para eu conseguir trabalhar. Também uma forma de você dominar o seu tempo, né? E você divide com relação às outras tarefas. Exatamente, eu tive que adaptar. E assim, eu tô tendo que pintar em casa, então as telas estão meio que penduradas na parede de um quarto, onde cada dia que eu consigo ter 10 minutinhos à noite por conta dela, que ela tá dormindo, eu corro lá para pintar. Então, os pincéis já estão jogados, a tinta, eu preciso de pincéis que não preciso ficar lavando todo dia, então a tinta óleo também me ajuda nisso. Eu preciso de tintas que estão lá dispostas, misturadas, que não vão secar de um dia para o outro. Então, eu preciso que as coisas estejam meio que prontas, como se eu tivesse, sabe, parou ali no tempo, eu volto amanhã, dizer que tá. Porque se eu perder tempo todo dia, assim, para limpar os pincéis... Você disse tudo porque eu uso acrílica e tem esses problemas. Eu botava na geladeira a tinta para não secar. Eu tentava fazer algumas coisas, mas que não funcionavam muito. E a óleo, eu tô patinando, assim, tentando estudar bastante como é que mexe na tinta a óleo, mas ela que me satisfaz melhor nessa questão do tempo. Então, mas aí o problema é que eu adoro usar spray com finalização, mas aí eu preciso entender que o spray por cima da óleo não funciona, né? Então aí eu vou fazendo essa dança assim de entender o que material funciona com qual e adaptando. Mas cada vez eu tô tendendo a mexer menos com o spray, usando ele só para finalização mesmo. Show. Obrigada aí pelo tempo. Um beijo nesse bebê lindo e valeu pela resposta. Obrigada. Hanna, para finalizar, a Malu perguntou também qual que é o programa digital que tu usas para fazer arte? Antes eu usava o Photoshop normal no computador. Como eu trabalhava com moda, antes assim, eu tinha algum domínio aí do Photoshop, de como se usava, mas agora qualquer iPad tem o Procreate, né? Uma coisa que assim, se eu pudesse falar para pessoas que trabalham com isso, invistam, seria num tablet desse, assim, com canetinha com esses programas para desenhar, né? Acho que dá para dividir em 500 vezes aí. Mas eu falaria invistam, porque é uma ferramenta muito útil, assim, para a criação de projetos, para a gente conseguir vender esses projetos também. Porque eu sempre me preocupei em fazer o cliente poder ver o que ia estar sendo feito, sabe? E já aplicado também, eu já aplicava na sala dele, eu já aplicava ali digitalmente no lugar, no muro que ia ficar, para eu conseguir vender aquilo ali, ter um valor maior, sabe? Aquele projeto ali. Então, o tablet, o iPad, seja o que for, é o Procreate, que é esse programa, ele é gratuito, dá para mexer com o dedo, com a caneta, com o que tiver, e ele funciona como uma extensão do dedo, dá para você imitar qualquer tipo de traço, qualquer coisa, spray, tinta, qualquer coisa ali, e você consegue ter uma noção melhor do que vai ser passado para a parede, consegue também vender esse projeto, ou apresentar, não só vender no sentido de financeiro, mas você consegue pedir mais muros, né, e apresentar esse projeto de uma forma
que a pessoa consiga visualizar melhor, porque está muito claro na nossa cabeça o que a gente vai fazer, né? Mas é difícil de convencer o outro de ter essa confiança, principalmente quando a gente está começando, assim, de ter a confiança de como é que vai ficar, aquilo, enfim. Hanna tá aí? Tinha sumido, mas agora tá aqui. Voltou. Aqui a Luara tá sugerindo o Autodesk também, que é para Android. Peraí, perdi o fone, Marina, voltei. A Luara tá sugerindo o Autodesk, que é para Android. Ah, perfeito. E a Luara tá perguntando, dá para desenhar no celular? Ai, Flor, não sei. Eu acho que poder dar até pode dar, mas ele é tão pequeno que eu acho que vai ser muito limitado as coisas que vão ser possíveis de fazer, né? Mas aí talvez investir num iPad baratinho, ou pegar de alguém emprestado, ou enfim, computador qualquer. Eu acho que quem tá querendo pensar nisso como profissão mesmo, assim, eu acho que é algo interessante de se tentar aí. Nem que for dividido em 1000 vezes, aí fazer um carnê. Mas investir, eu acho que é uma ferramenta que dá um valor muito grande, uma agilidade muito grande ao trabalho também. Quando eu vou pintar, eu vou com ele na mão já. Ou assim, eu faço projeto no tablet, depois eu passo para o celular e vou olhando o celular conforme eu vou pintando ali, né, vendo tudo. Eu acho que ele me dá uma agilidade muito grande. Porque eu também, às vezes, eu gosto de ver a parede para poder pensar no projeto. E antes eu tinha que ir com ele pronto, né? E com esse recurso eu consigo sentar lá na frente da parede, tirar foto da parede, às vezes desenhar até por cima, pensar o que fica mais legal naquele ambiente ali, estando naquele lugar mesmo, e eu não preciso chegar já com ele pronto, ou chego com ele pronto e vou adaptando. Assim. A Kay tá falando que, enfim, para a realidade de algumas ainda é impossível, né? Então, assim, para começar claro. No celular é uma possibilidade legal, mas o que a Hanna tá falando é no futuro, se conseguirem investir, né? Eu acho que é interessante. Jade, vou finalizar com a tua pergunta, que a gente já está encerrando, tá? A Jade está falando se tu usa sempre grid ou desenha à mão ampliando, ou usa projetor para os seus murais. Eu nunca usei projetor, não. Assim, tentei uma vez num prédio, mas não funcionou muito bem. Mas o que eu faço meio que uma técnica mista, aí, que é uma técnica de muralismo, que é de você marcar a parede toda hoje em dia, né? Comecei com grid, mas o grid ele me dava muito trabalho. Eu passava, às vezes, um dia inteiro só fazendo grid. E eu acabava perdendo o tempo que eu tinha para pintar. E hoje em dia, o que eu faço é o seguinte, eu marco a parede, é uma técnica de muralismo que é você pintar a parede toda de forma aleatória, assim. Ou você picha a parede, escreve qualquer coisa, ou pinta qualquer coisa, e você tira foto disso, e você chapa, aí dá para fazer com o celular mesmo, você chapa o projeto nessa foto e marca d'água, e aí eu consigo ver onde está cada coisa, sabe? Por exemplo, eu escrevi amor grande ali, eu chapo, eu sei que o nariz está na pontinha do R, sabe? Aí o olho tá em cima ali, eu consigo ver onde está cada coisa. Não sei se vocês conhecem o Acidum Project, que é um casal muito incrível. Vai estar aqui, a Tereza vai nos dar uma aula. Maravilhosa. E na página deles, tem no destaque ali, eles fazendo isso, explicando direitinho como é que funciona. Eles dão um passo a passo certinho. E é uma técnica super legal, independente do desenho que for, para você conseguir pensar num projeto antes e passar ele direitinho para lá. Eles explicam lá com vídeos como é que funciona, e dá para fazer com o celular, dá para fazer com qualquer coisa. É uma super dica, assim, agiliza muito o processo. A gente vai ter também nas próximas aulas, meninas, aulas mais práticas, e vamos ter uma aula específica sobre muralismo, para vocês entenderem exatamente as 3 opções que tem de ampliar a arte para o mural. Eu vou liberar agora a Hanna, maravilhosa, que falou sobre tudo a ver terminar uma aula sobre arte e sensibilidade com uma criança no colo, né? Então, quero agradecer demais ela pelo tempo dela, por ela dividir o tempo que está sempre super escasso dela com a gente, né? E doar esse tempo para nos compartilhar os aprendizados. Muito obrigada, Hanna. Obrigada pelo teu trabalho. Eu que agradeço demais. Agradeço o convite, agradeço o tempo de cada uma, o tempo investido nessa conversa. Eu espero encontrar todas ainda e ter uma troca mais valiosa, é a troca mesmo, né? Ficar só falando aqui é estranho.
E, enfim, espero ter contribuído um pouquinho para o caminho de cada uma e espero encontrar vocês em breve também. Um beijo. Tchau, Beijo. gente. Bom final de semana. Até a próxima.